Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, estamos aqui para mais um debate na Unidade 96.5 FM. E hoje o debate promete. São duas feras na área da escatologia que estarão aqui trocando ideias acerca de um tema extremamente polarizado e intrigante. Antes, contudo, eu quero aqui mandar um beijo, um abraço para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail e para o Davi. Um abraço também para todos os amigos e irmãos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e também no Instagram, PR Elias Soares Oficial. Bom, hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de ter duas figuras que provavelmente vocês já conhecem. Uma eu tenho certeza. Hoje o debate, ele é polemicíssimo. Haverá arrebatamento antes da grande tribulação? O que é que você acha? É justamente este o tema que será debatido neste exato momento. Debatedores, pastor Natan Rufino e pastor César Cavalcante. O pastor Natan Rufino é pastor itinerante, casado com Ana Gaia e pai do Theo. Exerce o ministério de ensino da palavra de Deus desde 1991. Após ter sido milagrosamente curado de esquizofrenia paranoide. Além da formação técnica em programação de computadores, é tradutor e escritor, com 9 livros publicados em português, bacharel em teologia e pós-graduado em neurociências e aprendizagem. O contato dele vai aparecer aí na tela, @canal Natan Rufino. Ainda nós temos, por outro lado, o pastor César Cavalcante, que é professor de hebraico e dos cursos internacionais. Tendo sido pastor setorial nas Assembleias de Deus, sentiu-se chamado para servir a comunidade genuína, é o reitor da Faculdade Bethesda e âncora do Crescendo na Fé. É mediador oficial dos debates da Unidade FM, é considerado referência nacional em debates na área teológica. Contatos @César Cavalcante. Bom, dadas as apresentações, nós vamos agora discutir aquele grande tema, ou melhor, eu quero ouvir os dois debatedores. Pastor Natan Rufino, o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? Bom, eu vou defender que o arrebatamento deve acontecer antes da tribulação. Eu costumo dizer antes do primeiro dia dos 7 anos de tribulação, já para deixar bem designado, bem descrito, né? Agora, a razão pela qual eu acredito dessa forma é porque eu penso que nas epístolas de Paulo nós encontramos a explicação irrefutável de que não tem como acontecer em qualquer outro tempo. Se nós conhecêssemos apenas o Antigo Testamento, não saberíamos do arrebatamento. Se conhecêssemos apenas os evangelhos, eu acredito que não perceberíamos. E se lêssemos até mesmo as epístolas dos outros escritores do Novo Testamento, a gente não entenderia do que se trata, porque me parece que a revelação do Novo Testamento ela vem única e exclusivamente, de forma especial, escolhida por Deus através do ministério de Paulo. E é por isso que eu acho que nas epístolas de Paulo a gente encontra a explicação, como eu gosto de dizer, irrefutável, de que o arrebatamento não só existe, mas como ele acontece e quando. Pastor César Cavalcante ouviu atentamente a exposição do pastor Natan Rufino, a sua posição para que os ouvintes possam estar inteirados, porque o senhor aí, por enquanto, ainda não mudou, né? Uhum. Obrigado, pastor Elias. Natan, muito bom rever você, um amigo querido. Amém. Pensamos diferente a respeito desse assunto. Não há o arrebatamento antes da grande tribulação não pode ser defendido em um texto bíblico, é uma compreensão teológica. Então, na Bíblia, existem muito mais evidências de que a igreja atravessará o período de perseguição, conforme Jesus Cristo disse. A primeira pessoa que falou grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus, e quando ele disse esse termo, ele estava falando que a igreja atravessaria esse período
sendo perseguida por causa do nome de Jesus. Eu sei que há uma luta entre os irmãos pré-tribulacionistas para dizer que aquele texto se refere a judeus, porém, judeus não são perseguidos por causa do nome de Jesus. Se é perseguido por causa do nome de Jesus, obviamente é cristão. Então, se é cristão, tem os cristãos ali sendo perseguidos durante o período da grande tribulação. Então, não tem essa possibilidade, eu não consigo ver uma possibilidade de interpretar Mateus capítulo 24 de uma outra forma, senão que os salvos ali apontados estão atravessando o período da grande tribulação. Portanto, a igreja atravessa sim a grande tribulação, e quem disse isso primeiro foi Jesus Cristo em Mateus capítulo de número 24. Pastor Natan Rufino, estão em conflito as cartas paulinas com os evangelhos sinóticos? Como é que é? Não, eu acredito que não. Eu acho que, claro, é muito interpretativo, porém eu sei que há divergências sobre a interpretação do sermão profético, e não falo nem só sobre os prés e os pós-tribulacionistas. Há divergência, inclusive, entre os próprios prés, né? Nem todos concordam de que, por exemplo, se fale de arrebatamento ali. Então, eu sei que os evangelhos eles acabam gerando essa controvérsia, não que os outros textos não gerem também, né? Mas eu acredito que as epístolas de Paulo, e me permitam dizer assim, tá? É porque isso, para mim, é muito claro. Eu acho que se a gente mergulha nas epístolas, especialmente de Paulo, é difícil a gente ler, entender e não enxergar o arrebatamento como um acontecimento pré-tribulacional. Essa é a minha opinião. Muito bem, pastor César. Bom, vamos lá. Na primeira fala, o Natan falou que ele consegue enxergar a igreja sendo arrebatada antes dos 7 anos de grande tribulação. Antes de começar o programa, ele falou: em alguma coisa a gente concorda na escatologia, que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram, ele mesmo sendo pós entende assim. E aí, como é que fica a questão? Elias assustado, arregalou. Ele sendo pós, eu não entendi. Eu sou pré. Desculpa, eu falei errado. Ele sendo pré, entende que as 70 semanas já se cumpriram. Aonde tem esses 7 anos de grande tribulação? Onde está escrito? Eu acredito que os 7 anos eles podem ser vistos no texto de Daniel, capítulo 9, não só lá, mas eu acho que as citações das metades ou dos tempos relacionados à tribulação no próprio livro de Apocalipse, aqueles números de 42 meses, 1260 dias, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Eu acho que tudo isso faz referência a esse período de 7 anos que fica dividido em 2 pedaços, que tecnicamente parecem ter sido chamados por Jesus de princípio das dores e depois de grande tribulação. Eu acho que eles se harmonizam, principalmente por causa do texto de Daniel, que fala sobre a aliança de 7 anos. Embora eu pense realmente como você sobre o cumprimento das 70 semanas, a minha interpretação sobre elas ainda é pré-tribulacionista. Muito bem. Se elas já se cumpriram, você ainda vê que falta 7 anos? Não é que faltam. Na minha visão, como eu te falei, eu compartilho do pensamento daquele pastor de Oxford, Oxford Bible Church. O nome dele é Derek Walker. Ele é pré-tribulacionista, mas ele tem uma visão também bem diferente nessa questão das 70 semanas. Eu sei qual é o pensamento convencional, eu acho até que é mais fácil de ser compreendido, mas eu simpatizei com a visão de Derek Walker. Não é uma coisa sobre a qual eu vivo falando. Eu compartilhei contigo naquele dia ali, mas eu não tenho pregações sobre as 70 semanas, mas eu acho que ele tem um bom ponto. Melhor. Só um minuto, nós vamos chamar a enquete agora para ver como é que está a votação. Bom, haverá arrebatamento antes da grande tribulação? 56% diz que sim. E 44% diz não. Eu creio que tudo isso pode mudar até o final do debate. Portanto, deixe a sua votação e no final nós vamos anunciar. Pastor César. Bom, como eu disse antes, a compreensão que a igreja não atravessa a grande tribulação, ela é mais uma compreensão teológica, confessional do que bíblica. Nas escrituras, Jesus Cristo, quando ele fala, né, do sermão profético lá de Mateus capítulo 24, que também se repete em Lucas, em Marcos e tal, ele começa acautelando os discípulos, e veja que interessante, há um discurso dizendo que, desculpa gente, que esse texto é para judeus, mas o verso 1 diz assim: Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar
a construção, as construções do templo. Eu não me recordo de outro momento em que Jesus chama os discípulos e faz um discurso para judeus. De vez em quando na Bíblia ele fala para judeus, quando ele é perseguido, tal, mas quando ele chama os discípulos, ele está falando para discípulos de Jesus. E aí ele começa a falar, quando os discípulos fazem a pergunta, quando será isso, que sinal haverá de sua vinda, tal, ele começa a explicar. E lá pelas tantas ele fala, vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, haverá fome, terremoto, peste em vários lugares, tal. Isso é o princípio das dores. Então, vocês serão atribulados, e vos matarão, e vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Como que não é a igreja aqui? Porque se as pessoas são perseguidas e odiadas de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, quem leva o nome do Senhor Jesus a nível de se tornar testemunha, no sentido de mártir, não é crente. Se é crente, não seria aqui um sinal claro que Jesus está falando da igreja? Bom, o pastor Natan Rufino irá responder a pergunta do pastor César, e logo após tem um ouvinte na ponta da linha. Eu estou aqui seguindo a orientação lá. Vai. É isso que eu não sei. Me apontaram lá que... Bora lá. Eu respondo então? Isso, responde. Bom, eu acho, César, inclusive, que o sermão profético, que se espalha em diversos capítulos dos evangelhos, eu acho também que ele aparece fragmentado em Lucas capítulo 17, porque os elementos de Mateus 24 parecem se repetir lá. Quando ele fala sobre Noé, lá ele inclui Ló, embora Ló não apareça em Mateus 24, ele fala sobre um ser tomado, outro deixado, os mesmos elementos, comiam, bebiam, a mesma coisa. Só que lá você vai ver que ele diz que não foram os discípulos que se aproximaram, ele fala dos fariseus, dos religiosos judeus, e aí ele responde para eles que o reino de Deus não virá de forma aparente, né? De qualquer forma, eu só disse isso para relatar que eu acredito que a multidão dos ouvintes de Jesus era uma multidão plural. Ela não era formada apenas por ouvintes, seguidores e discípulos, mas no meio de todas as pessoas que ouviam, tinham os outros judeus que ainda eram reticentes, céticos, alguns até opositores, os religiosos. Além disso, os próprios discípulos, eles eram judeus, e eles representavam os futuros judeus crentes desse período tribulacional, porque a gente sabe que ele não estava falando especificamente de João, de Pedro e desses seguidores pessoais daquele momento estarem presentes na tribulação milênios depois, né? Ele falava de forma representativa, falando provavelmente de crentes. Agora, considerar os crentes do período tribulacional como a igreja não é uma coisa de todo errada. Eu sei que a maioria dos pré-tribulacionistas dizem que não é a igreja, eu também penso assim, que a designação mais correta talvez não seja o uso dessa palavra, mas, verdade seja dita, Irineu falava isso. Irineu usava esse linguajar. Agora, o que acontecia com Irineu? Irineu, ele não tinha... eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas depois a gente pode tentar entrar nisso aí, mas Irineu, ele era pré-tribulacionista, embora as pessoas não tenham percebido isso, mas ele tem um livro que foi publicado no ano 180, que se chama Contra as Heresias, que é um livro justamente escrito para combater os gnósticos. Os 4 primeiros volumes desse livro de 5 volumes, né, são especificamente dos gnósticos, e no 5º ele fala somente sobre escatologia. E ele vai falar exatamente isso, que tem uma igreja que será arrebatada antes do começo da tribulação. Ele diz isso no livro 5, capítulo 29, verso 1. Ele diz, vai ter uma igreja que vai ser arrebatada antes do começo da tribulação. Ele fala de uma igreja que sobreviverá as perseguições do anticristo e passará e atravessará a tribulação e estará de pé em seus corpos quando Jesus voltar. E ele fala de uma igreja que será assassinada, mas ressuscitará e receberá corpos glorificados. Por quê? Porque para Irineu a palavra igreja era um termo genérico, que era como usar a palavra santos, justos, crentes. Ou seja, não é que ele tivesse necessariamente uma escatologia diferente, mas a eclesiologia dele era diferente um pouco da nossa. Então, Irineu fazia isso. Então, eu entendo essa questão de chamar os crentes do período tribulacional de igreja, embora hoje os pré-tribulacionistas atuais distingam para não gerar confusão, mas Irineu fazia isso. E se a pessoa lê o livro de Irineu, não tendo consciência dos termos que ele usava, vai pensar que Irineu era após. Mas você tem vários trechos onde ele fala de igrejas, aspas, diferentes, né? Bom, em primeiro lugar, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo esse argumento, então eu sou novo nisso, porque é o seguinte,
O Irineu é um dos grandes pós-tribulacionistas da história da igreja. Né? Rapaz. Eu vou ler aqui um trecho do livro que você citou e do capítulo que você citou. Você citou o livro Contra Heresias, capítulo 5, verso 29. Eu vou ler o 35. Todas essas profecias se referem, sem contestação, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação das nações submetidas à sua autoridade. Isso é Irineu... 35.1? 35.1, exatamente. Então, não somente esse texto, porque quando as pessoas têm uma tradução espúria do texto de Irineu, que pode dar a entender essa questão, mas seguramente o livro todo de Irineu, especialmente o Contra Heresias, ele é um livro que defende a posição pós-tribulacionista várias vezes, pelo menos umas 10, 12 vezes dentro do texto. Mas, enfim, vamos discutir a Bíblia, não é? Não, mas se precisar, a gente pode voltar a isso. Porque, na verdade, eu conheço as passagens, eu acho que é uma questão de hermenêutica, de interpretação. Como eu falei, confunde porque ele usa o termo igreja para vários grupos de salvos. E ele, inclusive, menciona uma igreja que será arrebatada antes do início da tribulação. E essa extração que eu fiz foi daquela edição da editora Paulus, aquele livro verdinho. Você conhece, né? Aquele Conheço. Que é publicado então, é que assim, a citação de Irineu, ela é baseada numa versão tendenciosa de uma passagem obscura feita por um pré-tribulacionista que definitivamente não traduz o pensamento do Irineu no grego. A edição inglesa clássica da literatura, traduzida em grego por tal Alexander Roberts, tal, que é isso que você está citando aí, ele vai deixar entender, e o problema está na construção gramatical do texto de Irineu, que emprega uma inversão de palavras. Aqui está eu vou deixar aqui uma tradução do texto que diz assim, ó, e por isso, no final, sendo a igreja reunidamente arrebatada daqui, haverá, dizem, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e jamais haverá. Pois será a última provação dos justos, na qual os vencedores serão coroados com incorruptibilidade. Então essa versão dá margem para acreditar que haverá um arrebatamento antes e outro arrebatamento depois, como você falou isso. Não. Como você falou, arrebatamento só. Mas depois ele fala de um arrebatamento depois. Não. Então parece que é uma igreja que vai e outra que fica. Não, é diferente. Ele cita uma igreja que sai da tribulação e outra que participa. Isso seria sim, isso. sem dois arrebatamentos. Então, mas está claro que aquele que... vamos lá, o verso 26, o mesmo livro, o mesmo capítulo. Está claro, portanto, que aquele que deve vir matará 3 desses reis, e que os outros lhe submeterão, e que ele será o 8º dentre eles. Eles destruirão a Babilônia, reduzi-la-ão a cinzas, darão seu reino à besta e perseguirão a igreja. Mas Exatamente. Em seguida serão destruídos pela vinda de nosso Senhor Jesus. Então, Exatamente. Vez após vez ele fala que a igreja vai atravessar a grande tribulação e em um momento tem uma tradução que não foi feliz, que pode dar a entender isso, mas seguramente ele não é pré. Ele mesmo diz várias vezes, repetidamente, que é pós. Pastor Natan. Eu acho que é exatamente o contrário. Porque quando eu falei e toquei no assunto, eu disse exatamente isso, que confunde. Porque nós lemos com pressupostos, né? Achando que Irineu está falando que a igreja vai passar pela tribulação. Mas ele, em vários momentos, ele fala de vários tipos de igreja. E isso é o que nos confunde. Porque ele diz, por exemplo, que os santos, justos e salvos morrerão durante a tribulação, mas no final serão ressuscitados. Aí depois ele fala de um outro grupo de santos, justos e salvos, que ele também chama de igreja, que sobreviverão, não morrerão, não serão transformados, mas estarão esperando Jesus voltar em suas carnes. Ou seja, eles entrarão no milênio com seus corpos mortais, né? E ele fala de uma igreja que será arrebatada antes do início da tribulação. Inclusive, desconsiderando aí o capítulo 29, versículo 1, que você disse que é uma tradução espúria, eu vou citar uma outra parte. Por exemplo, no capítulo 28... Não é o 28. 26. Não, peraí. Eu estava com ele marcado aqui, mas tu falou outra coisa, aí eu mudei. Tá aqui. É no capítulo 31. Livro 5, 31, 2. Ele diz, tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitado depois corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com os seus discípulos.
Aí ele vai falar mais algumas coisas e vai repetir basicamente a mesma frase de levar os discípulos para o céu 3 vezes. Aí ele diz assim, por exemplo, mais para frente, depois reassumirão seus corpos numa ressurreição perfeita, isto é, nos seus corpos, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, e irão à presença de Deus. Nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas todo discípulo será perfeito como seu mestre. Como nosso mestre não voltou logo para o céu, mas esperou o tempo da sua ressurreição, estabelecido pelo Pai e indicado pela história de Jonas, e ressuscitando depois de 3 dias foi assunto ao céu, assim nós devemos esperar o momento da nossa ressurreição, estabelecido pelo Pai, pré-anunciado pelos profetas. Então, ressuscitando, serão levados ao céu os que entre nós o Senhor julgará dignos. Por 3 vezes ele fala aqui que esse grupo específico de salvos, porque ele menciona pelo menos 3 ou 4 grupos de salvos diferentes. Tem até um grupo de salvos judeus, dos quais a gente não falou, mas aqui ele está falando de um grupo específico, que é os que vão ser arrebatados, os mortos em Cristo que ressuscitarão, que vão ao céu. Ou seja, esses aqui não fazem parte daqueles que morrerão durante a tribulação e ressuscitarão, porque não teria tempo hábil para ir ao céu, já que Jesus desceu para estabelecer o milênio. Ele não está falando dos que estarão vivos no final da tribulação em suas carnes, como ele menciona, porque esses também entrariam no milênio com seus corpos mortais. Ele está falando daquele outro grupo que eu mencionei, que será arrebatado de repente e logo depois virá a tribulação. Como é que a gente sabe? Porque ele menciona isso várias vezes e ele diz que eles irão ao céu. E outros textos do mesmo livro vão falar que eles vão entrar na Jerusalém celestial. Então ele está falando de um povo que num determinado momento hábil podem ir ao céu e depois voltar com Jesus, que não daria, no meu ponto de vista, né, para ser no final da tribulação. Bom, aí você está colocando o seu ponto de vista no texto de Irineu, né? Não é isso que ele está dizendo. Mas vale a pena para quem está ouvindo a gente, porque aí a gente saiu da Bíblia, quando você trouxe o Irineu... Culpa sua, viu? Minha? Não foi não? Bom, não fui eu que citei Irineu. Foi eu? Imagino que sim, porque... eu nem me lembro, mas tudo bem, se foi eu, tudo bem. Você trouxe Irineu, eu falei, bom, já que vamos falar de Irineu, na verdade ele não é pré, né? Você começou, mas enfim, vale a pena para quem tiver dúvida pesquisar. Hoje tem até inteligência artificial, Google, não sei o que lá, pesquisem tudo isso que o pastor Nathan Rufino falou, descubram se Irineu era realmente pré-tribulacionista. Vez após vez, no mesmo livro, ele afirma que a igreja atravessa a grande tribulação. E não somente Irineu, não somente Irineu, mas toda a patrística é uníssona, né, para falar que a igreja atravessa a grande tribulação. Não me lembro de nenhum pai da igreja ou da época que apresenta uma ideia diferente. Na verdade, não existe nenhuma denominação que é pré-tribulacionista antes do século XIX. Né? Tem, César. Tem inclusive pais da igreja, como Eusébio de Cesareia até, que o pessoal muitas vezes não conhece ou não sabe, né? Mas ele inclusive escreveu textos que são, pelo menos na minha interpretação, né? Eu não quero aqui ser o dono da verdade, mas eu enxergo assim, pré-tribulacionistas. Como inclusive esses de Irineu também, que se for olhado com calma, todos os textos que eu gostaria de mencionar ou poderia mencionar, eu acho que a conclusão mais lógica do assunto é que ele está falando de um arrebatamento pré-tribulacional. Embora ele fale de salvação de outros crentes, que ele também chama de igreja, que vão ser salvos. Ele chama de igreja, mas ele fala de um grupo que é arrebatado, que também é igreja. Ele fala de um grupo que é salvo durante a tribulação, que é a igreja, que morre e ressuscita. Um grupo que não morre, mas fica vivo até o fim, que ele também chama de igreja. Então eu acho que é isso que a gente tem que distinguir. Mas, por exemplo, Eusébio de Cesareia, né? Deixa eu ver o que é que eu separei dele aqui. Esse livro que eu estou folheando aqui é um livro meu, onde eu separei alguns trechos da patrística, né, que vai do ano 35 ao ano 749, que falam sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Efraim o Sírio também, inclusive, o pessoal conhece muito aquele texto, a gente até já conversou sobre ele, César, aquele texto que é considerado pseudo-Efraim, né? Muitas vezes a gente vai debater sobre esse assunto, o pessoal lembra desse texto. Mas além desse texto, existem muitos outros. Eu separei, por exemplo, nesse livro, 10 outros textos, além daquele, né, que tem 10 parágrafos, 10 outros textos onde Efraim fala do arrebatamento pré-tribulacional. É porque os fragmentos e os livros da patrística, eles são muito grandes e são pouco conhecidos. São cerca de 400 ou 500 livros e fragmentos de livros, escritos ainda em grego e latim, que nem sequer foram traduzidos para o inglês, ou para o francês, ou para qualquer outro idioma. Então, a gente realmente está alheio a essa informação. Eu tomei conhecimento porque um senhor chamado Lee William Brainerd,
dos Estados Unidos, fazendo pesquisas. Ele fala grego muito bem e ele acessou um acervo de uma biblioteca que tem documentos e livros gregos desde a época de Homero, do ano 868 a.C., até o período bizantino no século XIII, ou seja, são 2000 anos de acervos de literatura grega, e ele fez uma pesquisa a respeito do assunto e foi encontrando em vários pais da igreja menções claras e objetivas ao arrebatamento pré-tribulacional. E esses textos que eu falei, além daquele que a gente já conhece, né, que é chamado de Pseudo-Efraim, esses 10 outros textos de Efraim o Sírio são claramente pré-tribulacionistas. Bom, o que eu posso dizer é que o Eusébio de Cesareia diz categoricamente que a igreja atravessa a grande tribulação. Então, não somente Eusébio de Cesareia, Hipólito de Roma, Ireneu de Leão, enfim, os pais da igreja, quando você vai ver exatamente as citações, você percebe que a expectativa dos pais apostólicos, ou melhor, dos pais da igreja, era que a igreja atravessasse a grande tribulação. Inclusive, antigamente os pré-tribulacionistas aceitavam essa ideia, entendiam assim, e diziam que esses pais da igreja eram intratribulacionistas. Eles cunharam um termo novo, esse termo não existe na história, mas eles acreditavam que a igreja era intratribulacionista, porque eles acreditavam que a igreja atravessava sim a grande tribulação. Sobre o pseudo-Efraim, que é um pseudepígrafo, né? Pseudo significa falso, né? Nem sempre, tá, César? Às vezes é usado como um termo técnico para falar... Eu estou falando da parte da etimologia. Pseudo em grego significa falso. Sim, mas o pseudo-Efraim é chamado assim porque não se há certeza de que é de Efraim. Ele não está dizendo que o livro é falso. É que assim, o verdadeiro Efraim, o sírio, ele está, sei lá, 600 anos antes do 300. Texto. Eu acho que é um pouco mais. mais. Sem querer ser chato. Vamos para a Bíblia. Não, então, é que assim, quem está trazendo a patrística... vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz Porque fica agora. parecendo que, dando um ar, o pré-tribulacionismo não tem base na patrística. Eu acho que tem, viu, César? Então, a gente pode marcar um tema sobre patrística. Sei para que a gente foi entrar nisso. Aí, culpa minha, né? Que tem que responder. Você que tem que responder, mas vamos voltar para a Bíblia. Meia hora só em patrística. Mas eu acho que a culpa foi minha mesmo. Então, eu acho que seria muito interessante para o pré-tribulacionista ter meia dúzia de bases dentro da patrística. Na verdade, muito foi escrito sobre escatologia. Eu fico com vontade de falar. Tu fala isso aí, ó. Aí, em vez da gente sair, eu quero provar. Tá bom. É que é bem difícil para o pré-tribulacionista usar a patrística para defender essa ideia. Mas não essa. O convite é voltar para o texto bíblico. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, Jesus Cristo disse, com todas as letras, né, que as pessoas iriam ser perseguidas por causa do nome de Jesus, que é o que eu estava trabalhando antes de trazer a patrística, né? Versículo 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se é por causa do nome de Jesus, não dá para entender aí que eram cristãos? Cristãos, mas talvez... especificamente ali naquele momento ele falava para cristãos judeus. E como eu comentava, eu não acredito que ele estava falando para Pedro, para João e para os discípulos presentes. Porque se ele falava da tribulação, que aconteceria milênios depois, eles estavam sendo usados como referência, sim, né? A respeito desses cristãos, provavelmente judeus, no futuro. Viu como eu sou humilde? Provavelmente, tá? Mas agora, judeus perseguidos por causa do nome de Jesus, como seria isso? Judeus crentes ou judeus cristãos. Okay. Se são convertidos, então são igreja. Sim, não, é aquela coisa da terminologia, né? Irineu chama de igreja. Eu prefiro chamar de outro nome para não confundir. Para de falar do Irineu. Desculpa. Tá, você tem razão, senão a gente volta para lá, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu acredito que o texto de Mateus, ele é muito bom. Eu sou um tipo de pré-tribulacionista que defende o arrebatamento pré-tribulacional em Mateus 24, diferente de alguns dos meus colegas que pensam que ali não existe isso, não tem arrebatamento pré-tribulacional de forma nenhuma. Parece que tem uma visão que diz que é só para judeus, né, Elias? Uma coisa mais ou menos assim. Não, eu acredito que tem. Só que o arrebatamento sim, e pré-tribulacional. Só que eu não vejo o arrebatamento, por exemplo, nos versículos clássicos do pós-tribulacionismo. Onde está o arrebatamento? 29, 30, 31. Não está nos versículos 29, 30 e 31, que são comumente usados quando o pessoal fala sobre o soar
o clangor da grande lá. trombeta. Mas aonde que está, então? No meu ponto de vista, estão somente do versículo 32 para frente, que é quando Jesus vai começar a contar uma parábola sobre a figueira e todas as árvores que começam a brotar, e quando as pessoas veem isso, elas sabem que está próximo o verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer, vocês sabem que está próximo o estabelecimento do reino. Agora, quando isso começa a acontecer, ninguém sabe o dia nem a hora. Pronto. Nesse momento, na minha interpretação, ele tocou no arrebatamento pela primeira vez em Mateus capítulo 24. Tá, vamos ver se isso aqui resiste à prova do texto, né? Diz assim, ó, palavras de Jesus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, está chegando. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, minha palavra não passará. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. Tá, ok. Qual que é o assunto de arrebatamento aqui? Exatamente aí. Porque ele está falando o seguinte, que ele conta tudo, aí ele faz uma espécie de recapitulação, só que agora fazendo uma abordagem parabólica. Aí ele diz, né, que será como... Obrigado. Aí ele fala que será... para reparar na figueira. Eu sei que muita gente confunde pensando que figueira é uma menção a Israel, mas não é. Tanto que lá em Lucas capítulo 21, no versículo 29 e 30, que é o texto paralelo, ele vai dizer, vede a figueira e todas as árvores, né? Ele quer falar apenas sobre o fato do brotamento das árvores indicarem a proximidade do verão. Aí ele diz, da mesma forma, quando vocês veem brotamento, vocês sabem que o verão está próximo. Quando vocês verem todas estas coisas que foram mencionadas ali, do período tribulacional, sabei que está próximo. Lá em Lucas 21, 29 e 30, ele diz, está próximo o estabelecimento do reino de Deus. Então, quando as coisas da tribulação acontecerem, que ele compara ao brotamento das árvores, está próximo o reino, que ele compara com o verão. Agora, quando isso começa a acontecer, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora do começo do brotamento. Quando começa, todo mundo sabe que está perto, mas ninguém sabe quando começa. Que é por isso que ele vai dizer, vai ser como foi nos dias de Noé. Ninguém se preocupava com nada, vivendo a sua vida tranquila, comendo, bebendo, até que de repente Noé entra na arca e vem o dilúvio. Então eu entendo que Jesus está falando ali que esse momento de rompimento, ele vai acontecer num período de paz e de tranquilidade. E esse momento de rompimento que inicia a tribulação, ele parece estar colado parede com o acontecimento da retirada dos justos, que ele compara com a retirada de Noé, e também lá em Lucas 17 ele compara com a retirada de Ló. Depois que o justo é retirado, aí vem o derramamento do juízo. E você acha que o Noé foi retirado ou ele atravessou o dilúvio? Noé, ele foi retirado no sentido de ficar acima da tribulação do seu tempo, né, na arca, acima das águas, e depois que tudo passou, ele desce à terra e repovoa o mundo. Assim como Ló, por exemplo, que foi retirado de Sodoma e Gomorra e então, é que assim, veio o juízo. Você fez uma construção falando assim que isso aí estaria tudo bem quando vai vindo, quando na verdade ele fala que esse assunto não é a grande tribulação, mas a vinda do Filho do Homem. Que assunto? Esse assunto que estaria tudo bem, e aí chega, é a vinda do Filho do Homem, e não exatamente a tribulação. Não é a chegada da tribulação, mas é a chegada do Filho do Homem. Então o texto diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu concordo com você sobre a figueira, gênero, número e grau. Ele está dizendo assim, quando a figueira se renova, ou as outras árvores, está próximo o verão. Então ali é um sinal da chegada de Jesus. E aqui ele vai dizer o seguinte, como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento, e não perceberam até que Noé entrou na arca. Então o mundo não percebeu. Sim. Até que Noé entrou na arca. Então o Noé sabia, o mundo não sabia. Concordo. O Noé foi divinamente inspirado, avisado. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Sim. Então, parece que essa tribulação, esse momento aqui, a volta de Cristo, ela não é percebida por quem é do mundo, mas é esperada por aqueles que estão representados em Noé. Então, parece que é disso que ele está falando aqui nesse texto. Eu acho que tem um detalhe muito importante que não pode ser ignorado. Ele está falando sobre características do momento em que isso vai acontecer. Porque ele diz, compravam, comiam, casavam, davam-se em casamento, vendiam. Ele está falando de uma característica normal, não anormal. Não é incomum, é uma vida tranquila, mansa. Está tudo normal, está tudo bem. Ou seja,
esse período não pode ser o período da vinda de Cristo no final da tribulação, porque se ele estivesse falando sobre isso, eles não poderiam estar nessa paz toda. Isso tem que ser um período, como o próprio texto diz, anterior ao juízo. Ele fala, nos dias anteriores ao dilúvio, compravam, comiam, vendiam, davam-se casamento. Então ele está fazendo uma comparação dos dias anteriores ao período turbulento. Não tem como ele estar falando do final da tribulação, dizendo que está todo mundo em paz. É que assim, o assunto aqui que ele está trazendo não é a tribulação, como eu estou dizendo agora, mas sim a chegada, como vai ser o momento da chegada do filho e a questão de quem está esperando e quem está desapercebido. Então, o assunto não é se estão em tribulação, se não estão. A questão é, um grupo está desapercebido, que é o pessoal da época de Noé, e o Noé e sua família está esperando, está aguardando. Só que aí não termina assim, continua assim o texto. Ó. E não percebeu até que veio o dilúvio e levou a todos. Sim, Airo. O levou aqui são os perdidos ou os salvos? Aí são os perdidos que ele está falando do dilúvio, matando os pecadores. Isso, os levados aqui são os perdidos. Sim, Airo. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 do campus, um é levado, Aí é paralambano. o outro é deixado. Assim também as duas estarão no moinho, uma é levada, o outro é deixada. Então, levando em conta a própria figura que Jesus Cristo disse, então ele está falando que ele está levando uns e condenando esses daí e preservando outros. Essa é a leitura óbvia do texto, não seria? Eu acho que não. Na minha interpretação, eu estou até atravessando aqui, viu, Elias? Não sei se você tem que interromper, mas tá no bate-bola aqui nós dois, né? Mas se você precisar interromper, você fala, não tá? dá vontade de entrar no negócio, mas não posso. Então, César, eu vou até repetir o que eu falei, tá? Porque eu acho que isso que é muito importante. Esses que não estavam percebidos, que você falou, porque Noé estava percebido e os outros estavam sem perceber. Isso. Concordo plenamente, e eu acho que é exatamente por isso que a minha interpretação faz mais sentido. Por quê? Porque ele está falando sobre um tipo de vida tão normal e tão comum que ninguém estava preocupado com nada. Era a vida como ela é hoje, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. A tribulação nem sequer tinha começado, porque se a tribulação começa e vem esse período de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, que os poderes dos céus serão abalados, o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu pela terra, e será aquela confusão toda, não tem como ele dar essa característica de tranquilidade. Então ele deve estar falando sobre um momento antes do início da tribulação. O irrompimento é exatamente ali, quando Noé entra da arca, vê o dilúvio e mata todo mundo. Essa é a figura. Ou seja, na minha interpretação, né? Os justos são retirados, como Ló foi, como Noé foi, e aí sim vem a tribulação. Não, mas é que se mata todo mundo. Vou levar em conta, por exemplo, eu não consigo entender essa lógica, porque o assunto não é esse. O assunto é a chegada de Jesus e não a expectativa das pessoas. Por isso, ninguém está percebendo. Agora, vou levar em conta que você tem razão 1 minuto. Aí você vai perceber que vai ficar desconexo daí para frente. Por quê? Ele chega e mata todo mundo. Quem? Bom, tá falando da volta de Jesus. A volta de Jesus aqui é o dilúvio, tá certo? O dilúvio para Noé é como a volta de Cristo aqui. Tem um pequeno porém. É o que você está falando. Você está dizendo não assim... Não necessariamente, né? Eu estou falando sobre o início da tribulação, mas... Então, deixa eu construir Claro. o argumento para você entender. Ó. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que aqui ele diz assim, que ninguém percebe, se dão em casamento e tal, e ninguém percebeu até que não entrou na arca. O que eu estou dizendo é que o mundo não está esperando a volta de Cristo, não tem essa expectativa, somente a igreja. Tranquilo. Esse é o assunto do tema. Não é se o mundo está em causa ou não, que é o que você está dizendo. Mas foi Jesus quem disse, hein? Okay. Jesus quem disse. E é isso que ele disse aqui também. Ele será como, ou seja, aí ele diz como, comiam, compravam, casavam, ele mostra a característica do período. Deixa eu oferecer aqui o argumento para você trabalhar. Tá. Aí é o seguinte, se isso que você está falando é um fato, então veio o dilúvio e destruiu todos. É isso que vai acontecer na hora do arrebatamento? Não é o arrebatamento. Porque Não foi o que você acabou de dizer? Não, o arrebatamento, no caso, seria representado pela retirada de Ló, pela retirada de Noé. O arrebatamento seria isso. Mas após o arrebatamento, na minha concepção, é que vem esse período de angústia. Então, peraí, pelo que eu entendi, me ajude se eu estou entendendo o que ele está falando errado. Ele está dizendo o seguinte, ó, esse texto que eu li,
Assim como os dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava em casamento, até que não entrou na arca e o mundo não percebeu, até que veio, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Ele está dizendo que aqui é o arrebatamento, porque ninguém estava percebendo. Não. O que eu entendi? Eu entendi que é o seguinte: Noé, ele é tirado antes do dilúvio, que é bem da verdade, o dilúvio só ocorreu 40 dias depois, né? Porque começou a chover 40 dias e dilúvio, do hebraico, Kabul, significa montão de água. Então esse montão de água só surgiu 40 dias depois. Só que antes de chover, 7 dias antes, Noé é tirado e colocado dentro da arca. Então aí eu tô certo do que ele está falando. Então o que acontece? Tá entendendo que aqui é o arrebatamento. Aí, Noé, ele diz, Noé fica em cima, dentro da arca, e aqui embaixo tem a água. Ele representou como essa retirada de Noé dentro da arca como arrebatamento. Isso, e aqui embaixo a grande tribulação. Então, foi um paralelo que ele fez. Então, né? mas não é o que acontece, porque quando Noé ali prefigura o arrebatamento, então não tem grande tribulação, porque vai acabar morrer todo mundo. Então morre todo mundo nesse momento. Jesus usou essa figura de Noé e ele usa também a figura de Ló. São os dois que ele usa, né? No entanto, a gente sabe que nem todo mundo vai morrer, porque os outros textos que falam do período tribulacional mostram pessoas blasfemando, pessoas recebendo a marca da besta. No meio da grande tribulação. Né? Pois é. Então, há textos que mostram o que acontece dentro da tribulação. Mas Jesus, naquele momento, quis falar especificamente de algo. Era o que ele queria dizer. Então, ele disse, olha, vai ser assim. Aí ele disse que as características desse acontecimento se darão no momento em que ninguém espera. Por que ninguém espera? Porque não tem nada extraordinário acontecendo. Me lembra muito aquilo que aparece em 2 Pedro capítulo 3, quando ele diz que os escarnecedores zombarão dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Tá tudo igual desde que os nossos pais morreram. Ou seja, não tem nada extraordinário, nada fora do comum acontecendo. Tá tudo como desde sempre, sempre foi. Só que aí ele fala sobre essa repentina destruição. Então, me parece que as características do período que antecedem imediatamente antes o período da tribulação é esse período de calmaria, de paz, tranquilidade, como inclusive o próprio Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Paz e segurança, aí de repente vem a tribulação, que lá em 1 Tessalonicenses ele chama de dia do Senhor, né? Que é esse período de caos, de tristeza, de sofrimento e de juízo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu trouxe aqui a consideração de Mateus capítulo 24, onde Jesus diz claramente que a perseguição da grande tribulação acontecerá sobre aqueles que professam o nome de Jesus. E nisso concordamos, tá? É um texto claro, não tem muito o que fazer. E eu perguntei se essas pessoas são cristãs. Aí você disse que sim. Sim, dá pra gente concordar nisso. Porque são perseguidos por causa do nome de Jesus. Eu só acho mais complicado chamar de igreja, mas mesmo assim eu entendo. Então, vamos lá. Jesus diz assim, eu li o versículo 9, agora eu vou pro verso 21, que é a primeira vez que Jesus fala sobre grande tribulação. Pois haverá, então, grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, e até agora jamais haverá. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, ou eclectos, ou escolhidos, né, serão abreviados esses dias. Esses eleitos só podem ser cristãos, porque, veja só, porque se alguém disser, olhai ali o Cristo, não acrediteis, aparecerão falsos cristos, falsos profetas e tal, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Escolhidos, dentro do Novo Testamento... Você sabe que ele não discorda disso, né? Não sei? Eu não sabia. Você vai descobrir agora. Então, então pronto. Se os escolhidos são igreja, acabou. Então a igreja atravessa. Eu não usaria a palavra igreja para não gerar confusão, mas eu entendo perfeitamente. São salvos que creram em Jesus e estão ali, né? Tudo bem. Por que eu não gosto de chamar o termo igreja? Eu penso, César, que a igreja ela é um acontecimento, um povo, um evento que tem início, meio e fim. Ela não está sempre na terra, a igreja não é formada por Adão, por Abel, por Abraão, por Davi e por todos os justos, santos e salvos do Antigo Testamento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja ela tem um marco inicial. Porque quando você vai para o Novo Testamento, mais uma vez, as epístolas de Paulo, esse é o grande segredo, é de lá que a gente entende os evangelhos, o Antigo Testamento e até mesmo o livro de Apocalipse. Se você vai para os textos de Paulo, você vai ver ele dizendo o seguinte, que... a igreja está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Eu não sei se é Efésios 2:20, né?
Ou seja, ele diz que a igreja está sendo edificada sobre um alicerce que foi colocado pelos apóstolos e pelos profetas. No entanto, o mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 em diante, ele diz que Jesus é aquele que subiu para preencher todas as coisas, mas ele havia descido antes. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. E os dons que ele concedeu são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, estes dons ministeriais não foram concedidos antes da sua assunção. Concordo. O que significa que não havia profeta, não havia apóstolo para estabelecer o fundamento. Se a igreja vai ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, então primeiro os apóstolos e profetas têm que ser concedidos para que depois venha o fundamento e a igreja... Entendi. Ou seja, no meu raciocínio, Entendi a igreja seu começa raciocínio. ali. Tá, vamos descer um degrau nesse raciocínio. Tá. Eu concordo que a igreja, o Adão não sabia o que era igreja, o Abraão não sabia o que era, tá tudo bem. Só que Israel é um povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, eles rejeitam Jesus. Veio para o que era seu, que é Israel. Os seus não receberam. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse pessoal é a igreja. Certo? Aqueles no Antigo Testamento, tá falando? Desculpa, eu me perdi. Estou em João. Veio para que era Já seu, tá na Nova seus Aliança, né? Tá. não receberam. Todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse pessoal é a igreja. Com certeza. Ok. Esses dois povos, que vamos chamar de povos de Deus, a gente tem, com bastante tranquilidade, textos bíblicos para defender. No Antigo Testamento Israel, no Novo Testamento a igreja como povo de Deus. Tanto que lá no Novo Testamento, no Apocalipse, aparecem 24 anciãos, e a maioria dos escatólogos vão entender que é 12 patriarcas, 12 apóstolos. Tem Posso lá fazer um pequeno adendo? 12... eu queria só construir o argumento, Vai. que é o seguinte: você está defendendo um terceiro povo. Hum. Você está defendendo um terceiro povo. Você está dizendo, olha, esse pessoal que vai ser perseguido por causa do nome de Jesus não pode ser chamado de igreja. Tá. É Israel? Não, não é Israel. Porque... Israel, sim, também. Em qual texto? Não, porque é o seguinte, se a gente está falando que Jesus disse aos seus discípulos, e esses discípulos eram essencialmente judeus, ele está falando com os judeus crentes, é lógico que os judeus crentes do período tribulacional estão sendo representados ali. Então, mas a sua lógica não funciona, ela tem que funcionar até o fim. Por exemplo, se ele está dizendo judeus convertidos, você está falando assim, judeus convertidos. Judeu convertido no Novo Testamento é igual à igreja, certo? Então, judeu convertido é a igreja. Depois que a igreja surgiu, não nos evangelhos. Tá, mas judeu convertido é a igreja no Novo Testamento. Ok. Aí você está dizendo assim, tá, aí é judeu. Tá, mas é judeu que é convertido, que segue a Jesus. Todo judeu que segue a Jesus é a igreja. Mas ele não deixa de ser judeu, tá? Ele continua praticante do judaísmo? Porque judeu... Alguns continuaram, né? Inclusive a gente vê isso na Bíblia, que eles deram um problema nas igrejas dos gentios por causa da continuidade da prática. E é bom fazer isso? Não, bom não é, eu tô dizendo que é fato. Então, mas eles foram criticados. Tudo bem. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte em Gálatas, todo o livro de Gálatas é justamente lutando para que os cristãos, a igreja, não voltasse aos ritos judaicos. O apóstolo Paulo, quando se converte, ele considera o judaísmo esterco. Então, dizer que a igreja continua sendo judia... Não é isso que eu disse não, tá? Não é de bom tom no Novo Testamento. Mas não foi isso que eu disse. Então, vamos lá. Repete. Na verdade é o seguinte, essa passagem que você sempre cita, que você acabou de falar novamente, eu acho que tem ela em 2 lugares no Novo Testamento, né? Gálatas 3:28 e outra lá, acho que é Efésios, Colossenses, eu não sei. Mas em Gálatas 3:28, eu vou ler aqui rapidinho pra gente refrescar a memória, ele vai falar exatamente isso aí, né? Ele diz... De sorte que já não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Esse é um dos textos, né, que são usados, não é? Eu nem citei, mas tudo bem. Não, mas é a nossa referência, né? Porque ele está mostrando que não tem judeu nem gentil, né? Que é a nossa referência, vai mostrar que todos são um. As distinções são encerradas, né? Esse é um dos textos. Tem outro também, que eu não sei se é Colossenses ou se é Efésios, mas esse é um dos textos. Só que você observa que, embora ele faça esse nivelamento, ao mesmo tempo... Isso não significa que as características judaicas, étnicas e culturais e tudo mais sejam completamente abolidas, porque ele coloca no mesmo pacote judeu e gentil, mas ele fala de homem e de mulher. Se ele estivesse falando que toda e qualquer característica judaica tem que ser eliminada e abolida, ou como se Deus não tivesse mais nenhum plano ou um programa com a nação de Israel porque a igreja surgiu,
seria mais ou menos a mesma coisa de pensar que também não há distinções e funções específicas para o homem e para a mulher. Só porque ele diz que não tem homem e não tem Na mulher. salvação não tem mesmo. Não, exatamente. Porque Deus não faz acepção de pessoas Na e todos salvação são um não em tem Cristo. nem judeu, nem grego, nem homem, nem Sim, mulher. mas isso não Mas significa que as escrituras não testemunhem que Deus tem um plano específico para a nação de Israel. Então é assim... Embora não seja nem isso que eu queria falar, tá? Eu acho que... Porque assim, você tá dizendo assim, tem Israel como povo de Deus no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento. E esses que são chamados de eclectos aqui, no Escolhidos, período né? da tribulação. Aí você está construindo um terceiro povo só para não chamá-los de igreja. Aí eu respeito, mas para você construir esse terceiro povo, você tem que apresentar pelo menos um texto, Tá, uma ideia que não faz parte da igreja. Você chamaria Abraão e Davi como integrantes da igreja de Cristo? Mas não No estou período em que chamando, eles- até aqui eu concordo. Não, beleza. Eu tô Então, daqui pra nesse frente. aspecto, você também acha que eles não faziam parte da igreja, né? O que eu entendo é o seguinte, que Deus, ele escolhe, ele forma, na verdade, Israel, não é que ele escolheu, né? Ele formou Israel para que Israel trouxesse ao mundo a encarnação de Deus, que é Cristo. E, a partir dessa encarnação, todos os povos fossem salvos para cumprir o que está escrito lá no chamamento de Abraão. Em Ai, de ti muitas serão nações benditas também. todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra só podem ser benditas a partir da pessoa de Jesus. Concordo. E não no judaísmo. Isso aí eu concordo. Então o que eu estou dizendo é que o sensus plenior de todas as promessas aos judeus se cumpre em Cristo. É por isso que Pedro, ele fala assim, vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação eleita. E aquelas palavras eram para os judeus no Antigo Testamento. Então, a minha pergunta permanece. Você está defendendo que os eclectos lá da grande tribulação, porque de fato tem eleitos na grande tribulação atravessando, salvos. Sem atravessando dúvida, a grande como tribulação. tinha no Antigo Testamento, E tem no cristãos. período da igreja, da Nova Aliança. Isso, e cristãos, servos de Jesus Cristo. Eu estou dizendo, não é mais fácil reconhecer que eles são igreja? Não, eu acho que pode confundir, né? Embora Irineu fizesse isso, e pelo que eu vejo, eu acho que você ficou confuso por causa da terminologia de Irineu. Porque eu leio e vejo outra coisa. Eu entendo diferente, porque ele faz exatamente isso. Ele chama de igreja todos os salvos de todos os períodos. Os arrebatados, os que morrem na tribulação, os que sobrevivem, etc e tal. Mas a gente está falando sobre isso porque tu citou Mateus 24 falando dos eleitos, que seriam... Como foi? O tempo seria abreviado por causa dos eleitos, aquela coisa toda. Embora seja um texto interessante e bom de ser debatido, eu acho que é confuso, porque os textos das epístolas de Paulo são mais claros a respeito do assunto. Tá, então é um terceiro povo. Não é judeu e também não é igreja. É um terceiro povo. Para dizer que é um terceiro povo, Que terceiro povo? Tá falando de quê? os eleitos da grande tribulação. Você não não aceita é- que é a igreja, certo? Não, igreja eu acredito que não seja, Ok, porque então no meu não é ponto de igreja. vista ele já terminou. Ok. São salvos, eleitos, então tá bom. justos, Ok, crentes, ok. como o povo do Antigo Testamento. Ok. Então eles fazem parte de Israel do Antigo Testamento? Não, são salvos, crentes e justos. Tá, então é um outro mas grupo. no Antigo Testamento, tinha pessoas que eram salvas que nem sequer faziam parte de Israel. Há textos do Antigo Testamento mostrando que Deus tinha povos separados de outras nações que eram seus escolhidos, que não faziam. Inclusive, quem fala muito sobre isso é o Don Richardson, no Fator Melquisedeque. Ou seja, tudo bem, Israel era a referência oficial da representação divina, mas isso não quer dizer que as outras pessoas não estavam encontrando Deus em suas nações e onde eles se encontravam. Então, eu vou dizer, então não era povo de Deus. Era, mas Israel era a referência oficial da mensagem de Deus na terra. A gente está falando dos eclectos, dos eleitos, que estão atravessando a grande tribulação. Aí eu perguntei, não é mais fácil você entender que é a igreja? Porque eles estão sofrendo por causa do nome de Jesus? Não, Você eu diz acho, assim, eu acho mais fácil dizer que eles são Eu salvos. queria construir a pergunta. Mas tu tá falando sozinho, César. Eu não falei muita coisa, não. Tu tá falando tempo. Não é não? Então, É se a tal minha ou não tá? percepção me perdoa, pode continuar falando. Eu tô aqui, ó, só ouvindo. Eu dou umas participaçãozinhas e tu volta de novo. Pode falar à vontade. Eu acho, César, que realmente a gente pode chamar ele de eleitos, de cristãos, pode até chamar de igreja. Eu, claro, vou interpretar de uma forma. Você vai falar igreja, eu vou compreender o que você está falando, mas eu acho que a igreja, ela começa num determinado momento, porque ela tem início, tem meio e tem fim. Para mim é assim, a igreja começa quando o Espírito Santo vem e ela termina quando o arrebatamento acontece.
Para mim é assim. E o período tribulacional é outra tratativa de Deus. É como se Deus voltasse a tratar com os povos do mundo, como ele fazia no período da Antiga Aliança. Inclusive, as características representadas no livro de Apocalipse parecem apontar para isso. Aqueles 2 profetas, o protagonismo de Israel, dos judeus, os 144 judeus das 12 tribos de Israel, e tudo que envolve a nação e a cultura de Israel vem à tona novamente no livro de Apocalipse. Então, é assim que eu penso. A igreja, ela tem esse período, né? E aí ela passa por todo o período que ela tem que passar e termina, mas isso não significa que Deus não continua tratando com o povo do mundo. Mas eu sei que há interpretações diferentes, mas eu volto a dizer, eu acho que quando a gente, por exemplo, passar para as epístolas de Paulo, fica difícil da gente interpretar diferente, porque Paulo, ele parece ser objetivo, ele parece ser inequívoco, e embora existam interpretações diferentes, eu acho que tem como a gente conseguir aqui decodificar as palavras, as expressões e observar que Paulo está pregando um arrebatamento pré-tribulacional. Você consegue documentar com um texto, um versículo, que depois do arrebatamento as pessoas vão começar a se converter para formar esse povo? Começar a se converter? Não. Se vão se converter, né? Sim, texto. Tem vários. Me fala um. Eu acho que o próprio texto de Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 11... Capítulo 7, vamos lá, qual é o versículo? A partir do versículo 1 até o versículo, acho que 17, talvez, né? Tá falando da tribulação, né? Não, a minha pergunta é, aonde que essas pessoas se convertem na grande tribulação? Sim. No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, ele fala daqueles 144 mil judeus separados e ungidos, que muito provavelmente, pelo que o texto parece indicar, tem uma obra a fazer, porque eles são chamados de servos de Deus. Então eles vão servir de alguma forma no período tribulacional. E pelos outros textos do próprio livro de Apocalipse, a gente observa que ele se refere a homens, né? São homens castos, virgens, que nunca tiveram relação com mulheres, que são separados das 12 tribos de Israel, exatamente 144 mil contados, e que depois destas coisas, diz o versículo 9. Ou seja, parece que o capítulo 7 de Apocalipse ele se divide em 2 pedaços. Essa separação desses judeus que são ungidos para servir de uma determinada forma, e depois do versículo 9 até o final, ele fala da conversão de várias pessoas vindo de várias nações. Legal, mostra essa conversão no texto. Qual é o texto? Depois destas coisas, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz ao nosso Deus, se assenta e tal. Todos os anjos estavam de pé. Aí depois ele vai falar de quem são esses, e ele vai dizer, vieram da grande tribulação. Eu acredito que se ele estivesse falando da igreja que já existia na Terra antes do período da tribulação, talvez não fosse isso que João iria dizer. Para falar a verdade, acho difícil que o João dizia, não sei quem são. Porque se ele está falando da igreja, se é a igreja, eu acho que a conversa aqui seria outra, o registro seria outro. Tá, então vamos lá, eu pedi um texto onde você mostrasse, documentasse uma conversão, as pessoas se convertendo durante o período da grande tribulação. Você vai mostrar? Eu acredito que esse aí prova isso, né? E qual o texto? Esse capítulo 7 inteiro, ele mostra judeus sendo ungidos, e depois destas coisas, ele vê pessoas sendo salvas. Pessoas louvando, que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. O texto que você está... Que vieram da tribulação. O texto que você está usando diz o seguinte: depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, tribos, povos, línguas e nações de pé diante do Cordeiro. Se estão diante do Cordeiro, estão lá no céu. Essas pessoas não estão aqui na terra. Quem? Bom, os que vieram da tribulação. Eu estou lendo o texto que você citou. A minha pergunta é, onde é que eles se converteram? E aí você está dizendo que está vendo eles se convertendo aqui. Aqui eles aparecem lá no céu, diante do Cordeiro, com vestes brancas. E em dado momento, um dos anciãos pergunta assim para João, quem são essas pessoas que estão de pé diante do Cordeiro? Ele fala, eu não sei. E ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pelas quais se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Essas pessoas, elas não estão se convertendo na grande tribulação. Peraí, mas deixa eu só concluir. Vai, César. Essas pessoas não estão se convertendo na grande tribulação, que é o texto que eu pedi. Essas pessoas, elas estão sendo perseguidas e mortas durante a grande tribulação por causa do nome de Jesus. Ou seja, elas atravessaram a grande tribulação e se tornaram mártires, sendo ali assassinados
e por causa disso estão de pé diante do Cordeiro. Eu acho que do mesmo jeito que você diz que a minha explicação não justifica a minha interpretação, eu penso a mesma coisa do que você está falando. Porque, claro, é preciso esse exercício, né? Você está dizendo atravessaram, já eram crentes antes. O texto também não diz isso. Diz, ele diz assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Não diz, eles eram crentes antes, a tribulação começou, eles continuaram crente, aí quando a tribulação começou, eles morreram. Não diz isso, eles não atravessaram, diz que vem da tribulação. Não, vamos lá. Né? É o que assim, diz, não, vem diz, da tribulação. Então, e diz que lavaram as vestes. Na tribulação, eles lavaram as vestes e... no sangue de Cristo, eles foram mortos. Vieram de onde? Do período da grande tribulação. Ou seja, se eles lavaram as vestes e vieram da tribulação, é uma inferência concluir que eles lavaram antes de começar a tribulação, depois entraram na tribulação, aí vieram da tribulação. Você está dizendo vieram da tribulação? Não é mais fácil dizer foi de lá que eles vieram, que eles se transformaram em cristãos? Não é lá que eles lavaram? Por que eu tenho que pensar que é de antes, se ele está dizendo que é da tribulação? Então vamos lá. Por causa do todo das escrituras, Natan. Então é uma inferência. A sua é sempre uma inferência sua. Não é um texto claro. Então, o que o texto claro diz é assim, ó, por exemplo, ó, capítulo 9, na grande tribulação. Os outros homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das suas obras, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pau, tal. Não, versículo 21, não se arrependeram de seus assassinatos, das suas feitiçarias e tal. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo de número 9, também diz o seguinte... Capítulo 16, versículo de número 9. Com efeito, os homens que queimaram incenso, calor, os homens que se queimaram com intenso calor, blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade e tal, e não se arrependeram para lhe dar glória. O que acontece em Apocalipse capítulo 7 começa lá no capítulo 6, aquelas almas debaixo do altar, vistas lá no capítulo 6, verso 9, dizendo o seguinte, presta atenção, até quando não julgas e tal, aqueles que... deixa eu achar aqui, capítulo 6, né? Acho que 6 ou 6:9. Acho que é 6:9. Vi o quinto selo. Vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamando com grande voz, até quando o soberano Senhor tal não vinga o nosso sangue. Essas pessoas também vieram da grande tribulação, e a versículo 11 diz assim, ó, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos conservos que seriam mortos, igualmente eles foram. Aí no capítulo 7 aparece uma grande multidão, parece que aí completa-se o número, aparece uma grande multidão, e quando o ancião pergunta de onde vieram, e o João não sabia, ele falou, eles vêm da grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação, alvejaram a sua roupa no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham dia e de noite diante do santuário e tal, tudo mais. Eu acho mais lógico pensar que se eles vêm da tribulação, para mim, me parece mais lógico que eles lavaram as vestes na tribulação, não que eles já eram lavados antes dela começar. Eu entendo o teu raciocínio, mas na minha cabeça funciona melhor assim. Porque há pessoas se convertendo, há pessoas não se convertendo, praguejando, com o coração duro ficando piores, mas há pessoas se convertendo. E você consegue achar um texto claro? Além desse... Não, esse não é claro. Tudo bem, eu concordo que não é claro, não é. mas eu então, acho... Então tem algum claro? Tem Apocalipse capítulo 11, versículo 13, que diz que naquela hora houve grande terremoto, quando os 2 profetas foram assassinados, e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso aqui mostra o pessoal temendo a Deus por causa do acontecimento e, consequentemente, dando glória a Deus. Me parece uma conversão muito clara para mim. Você acha que ali eles se converteram a Cristo? Sim, me parece que sim, porque se eles estão dando glória a Deus pelo temor do que aconteceu diante dos olhos deles, depois da ressurreição dos 2 profetas, e eles dão glória a Deus por causa do que viram, me lembra muito aquele acontecimento lá do carcereiro, quando ele tem aquele terremoto e ele pensa que é Paulo que está causando o terremoto, e ele se ajoelha perguntando o que é que faz para ser salvo. Ou seja, parece uma mudança, que é o que a gente chama de conversão, né? Agora veja que interessante, né? Para você que é pré-tribulacionista, você acha que a igreja já foi arrebatada. Sim. Se a igreja foi arrebatada, o sistema de salvação continua operante mesmo no período da grande tribulação. Isso combina
com as palavras de Jesus, quando ele falou, por exemplo, das 10 virgens, enfim, quando chega o noivo, acabou a chance. Quando chega o noivo, eu acho que não. acabou a Acho que chance. aquela passagem ali, ela não aponta para isso, não. Porque se a gente for para textos claros, eu vou ler para ti um texto de Paulo, tá? Posso ler, Paulo? Claro. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo vem falando para a igreja de Tessalônica. A gente sabe que a entrada em Tessalônica ela foi tumultuada, como está registrado lá em Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Aquela coisa lá de Jason, aquela sentença, e parece que ele foi até proibido de voltar para a cidade, né? Com uma multa de R$200 mil por hora. Isso aí. tinha uma autoridade lá também que colocava sentenças duras. Tanto é que o próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 18, ele disse que quis ir novamente visitar os irmãos de Tessalônica, mas Satanás barrou o caminho. Ou seja, era uma situação complexa. Eles estavam sofrendo uma tribulação, que não era a tribulação escatológica, mas, pelo que parece, eles vão pensar que é. Alguns vão pensar que é. Tanto que vem a segunda carta lá de Paulo tratando sobre o assunto. No capítulo 1, antes de... A primeira ou a segunda carta? É a segunda carta. Capítulo 1. No capítulo 1, antes de chegar nessa parte nervosa e principal, que é quando ele vai falar sobre o tema da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, ele vai dizer que eles não devem se perturbar e mudar o que ele havia ensinado pessoalmente em viva voz e pela primeira epístola, né? Só que no capítulo 1, ele já começa falando dessas aflições e tribulações que eles estão enfrentando. E ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, eu vou ler desde o versículo 4, tá? Ele diz, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se é justo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Então Paulo está dizendo, eu sei que vocês estão passando por sofrimentos agora, eu sei que vocês estão enfrentando tribulação, eu sei que o povo do mundo persegue vocês, viver piedosamente em Cristo Jesus nesse mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré, mas o alívio está preparado para a gente. Ou seja, ele está falando que o povo do mundo hoje atribula a igreja, mas vai chegar um momento em que a igreja vai ser aliviada e o povo do mundo vai receber o pagamento da tribulação. Então, me parece que ele fala que a igreja é retirada e o povo do mundo é quem sofre a tribulação, que ele chama aqui de pagamento. Agora veja, você parou de ler no verso 7 pela metade, né? E se você continuar lendo o texto, você parou na vírgula. Certo. E a vós outros que sois atribulados dará alívio juntamente conosco. E parou. Sim. Porque Paulo se coloca naquele contexto, inclusive como ele faz na primeira carta, quando ele se coloca no contexto do arrebatamento. Isso. Mas o texto, se você lesse na sequência, se você apenas continuasse a leitura, desmontaria todo o seu argumento. Porque Talvez o texto, não. Porque o texto diz assim, ó, vou ler o 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação àqueles que vos atribulam. E a vós outros, os que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos o seu poder, em chama de fogo. Que mais? Trazendo vingança contra os que não conhecem a Deus, não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Ou seja, como você parou de ler o texto, você não só diz que ele vai dar alívio, mas quando ele vai ser esse alívio? Entendi. Esse alívio vai acontecer, segundo o texto que você mesmo está apresentando, quando Jesus vier. Só que a vinda de Jesus aqui não é secreta, não é um arrebatamento. Ele vai vir em chama de fogo, trazendo vingança contra os que não conhecem a Deus, trazendo vingança contra os que não obedecem a Deus. Esses sofrerão eterna destruição, enquanto ele vai ser glorificado nos seus santos. Tem um detalhe aí. Só encerrando aqui. Eu quero falar também, viu? Pode falar. É que assim, você citou o texto, você leu e citou pela metade. De propósito. Tá bom, então pode continuar. Eu fiz de propósito. Por quê? Porque eu acho que esse texto ele é um texto chave, sabe, César? Mas ele pode ser mal interpretado. Exatamente como, me parece, os editores das nossas Bíblias fizeram. Eles parecem ter interpretado errado, que é por isso que as colocações dos sinais gráficos de pontuação, no meu entendimento, estão no lugar errado. Olha só.
Ok, eu tô pegando aqui o negócio, pode continuar. Eu queria que tu prestasse atenção. Pode ir. Ó, ele diz, vou ler até de novo. Ele fala, ó, de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros alívio quando o Senhor se manifestar do céu, né? Só que ele coloca que as duas coisas vão acontecer nesse mesmo momento, se a gente ler do jeito que está aqui, com a vírgula. Porque fica, eles receberão a tribulação como pagamento e nós seremos aliviados quando ele se manifestar do céu. Só que ele está falando da tribulação que é antes dele se manifestar do céu. Como ele poderia pagar com tribulação quando ele se manifestasse do céu? Não faz sentido, não é? É que assim, para você não faz sentido, porque você, antes do texto falar, você tem uma premissa. Não, que eu estou falando da tribulação. Ele diz assim, ó, vocês estão sendo atribulados agora, mas vocês vão receber o alívio. Quando ele diz, não, eles que estão atribulando vão receber o pagamento que vai ser a tribulação. Ou seja, Deus retribuirá com tribulação esses que maltratam vocês. E nesse momento, vocês vão receber o alívio. Só que se ele diz que isso acontece quando ele se manifestar do céu, isso significa, como a gente concorda, que é depois da tribulação. Então pronto. Correto? Então você agora posso. Escute, eu estou dizendo, isso não faz sentido. Como é que ele vai pagar com tribulação quando ele se manifestar do céu depois da tribulação? É isso que eu estou falando. Natan, com todo carinho, aí você tem que reclamar com o apóstolo Paulo. Não, é porque tem uma explicação, porque, César. Porque assim, lutar contra o texto é uma luta em glória. Não, porque, eu acho que tu não está me entendendo. Ou eu não estou sendo claro no que eu estou tentando explicar. Então. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Assim, você tem falado bastante, mas tudo bem, pode concluir. É porque ele está sem relógio, né? Não, pode concluir. Deixa o César falar. Não, vai, César, vai. Não, eu acho que ele tem falado bem mais, mas tá tudo bem. Pode seguir. E eu tô com a impressão que é tu. Não, tá, deixa ele agora falar claro, e depois vai, você César, conclui manda, o seu César. raciocínio. Vamos lá, César. É o seguinte, dizer que o texto não foi bem traduzido ou dizer que a pontuação não faz jus ao texto não cresce nem diminui o problema. Porque o problema é o seguinte, o apóstolo Paulo fala da mesma forma como ele se coloca no último capítulo do Tessalonicenses 4, lá, primeiro livro. Certo. Entre os arrebatados, ele está dizendo, depois nós que ficarmos vivos. Ele diz assim, Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Primeiro, o Senhor descerá. Não tem... Tem 3 céus, tá? Tá, ele descerá do céu. Depois, aqui ele está dizendo, ele se coloca naquele povo lá. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Aqui, ele também se coloca entre as pessoas que estão na tribulação quando o Senhor Jesus voltar. Ele diz assim, ó, versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação àqueles que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco. Quando vai ser esse alívio? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Não tem secreto, não tem um arrebatamento. Isso aí eu nem... Então, não tem uma busca, não. O que vai acontecer é que a trombeta vai tocar, ele vai chegar, ele vai arrebatar a igreja e vai resolver o problema nesse dia. E esse dia é chamado como Armagedon. Então, esse texto aqui combina mais com Armagedon, ó. Em chama de fogo contra os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho, eles sofrerão a penalidade da eterna destruição, serão banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, de novo quando? Quando vier para ser glorificado nos seus anjos e nos seus santos, e admirado por todos que crerem. Então, não sei, como que você vai resolver isso aqui agora? Como é que você resolve isso agora? Acho que é Por mais que você acha que é incongruente tudo isso? Eu acho que é mais simples do que parece, porque ele está falando o seguinte, 2 coisas vão acontecer. O povo do mundo que maltrata a igreja vão receber o pagamento, que é a tribulação. É isso que ele está dizendo. Deus vai retribuir. Com o quê? Com a tribulação. Então a tribulação é o primeiro pagamento. Aí depois ele diz que nós teremos alívio. Então ele está falando que eles serão atribulados e nós seremos aliviados. Se as 2 coisas acontecem quando ele se manifestar do céu, aí tem um erro. Por quê? Como eles receberiam a tribulação depois da tribulação quando ele se manifestar do céu? Não faz sentido isso. É muito simples, não é nem complicado não. Porque se ele vai pagar com tribulação,
no momento em que ele se manifesta do céu depois da tribulação, não tem lógica. O que parece é que eles não colocaram os sinais gráficos de pontuação no canto certo. Inclusive, eles falam sobre esses assuntos nas apresentações das Bíblias. Eu sei que nem todo mundo lê isso, mas tem um comentário interessante aqui num parágrafo dessa minha edição que diz assim, olha, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano e, como tal, está sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, pode melhorar, está suscetível de melhorias. O texto grego original, ele não tinha vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Na verdade, era tudo letra maiúscula, não tinha nem espaço entre as palavras, né? Até os capítulos e os versículos vieram recentemente, 1200, 1500. Mas o que me parece é que a distribuição dos sinais gráficos de pontuação acabaram nos induzindo ao erro. Porque ele não poderia estar falando que os pecadores vão receber como pagamento a tribulação e nós o alívio quando ele se manifestar do céu depois da tribulação. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu posso explicar qual é a solução aqui para o problema. Não faz sentido. Então, peraí, explica e depois o pastor César vai... Explica, por que não faz? Posso, César? Vamos lá. Não faça, César, fala. Não, pode. Explica, só para concluir. Então, primeiro eu vejo essa incongruência, mas não é uma coisa tão difícil de se resolver, porque se nós mudássemos aqui uma vírgula e um ponto, só isso. Uma vírgula e um ponto, e a gente sabe que mexer na vírgula e no ponto a gente não está mexendo necessariamente no texto original, porque nem tinha vírgula, nem tinha ponto. E as colocações deles são de acordo com o trabalho dos peritos que reconhecem que pode ter falha. Né? Eu sei que o texto é inspirado, mas a tradução, a revisão, não. Então, a gente tem que ter, aceitar o reconhecimento deles das possíveis falhas que o texto tem. Não estou falando da parte inspirada, tá? Pelo amor de Deus, não vamos entender errado. Eu estou falando das questões mesmo, das colocações, das vírgulas, dos pontos e vírgulas, porque isso pode mudar o sentido. Então, como me parece sem sentido dizer que eles vão receber o pagamento da tribulação e a gente o alívio quando ele se manifestar do céu depois da tribulação, porque não faz sentido, se a gente simplesmente colocar um ponto aqui, tudo se resolve. Ou seja, Paulo estaria dizendo o seguinte, vocês estão sofrendo agora, mas eles vão receber o pagamento disso na tribulação, ou seja, Deus vai pagar com tribulação e vocês serão aliviados, ponto, em vez de ser vírgula, ponto. Aí ele começa, mesmo que seja na mesma... Qual é o versículo? O versículo esse 7? foi a metade e a vós, outros que sois atribulados, alívio conosco. Primeiro no 6, ele diz, Deus pagará com tribulação os que vos atribulam e vocês serão aliviados, ponto. Aí ele começaria, a minha sugestão é colocar um ponto aqui no lugar da vírgula, aí ele começaria. Agora, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho, vírgula, em vez de ponto. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, eu enxergo... Segue o texto. Tá. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos... Aí tem que mudar aqui também o 10? Aí tem que mudar o 10 também? Essas duas mudanças são suficientes. Por quê? Porque ele está falando sobre 2 tipos de pagamento para os pecadores, 2 tipos de bênçãos para os crentes. Ele fala que nós seremos aliviados enquanto os pecadores serão atribulados. O pagamento da tribulação. Depois ele fala que quando o Senhor vier, depois da tribulação, aí sim, os pecadores do período tribulacional receberão uma segunda punição, que será a banição definitiva. Primeiro eles têm um pagamento para cumprir, que é a tribulação. Depois a banição definitiva. E os crentes primeiro são aliviados e depois vem demonstrar e refletir a glória de Deus nessa glorificação. Agora você vê, né? Quando a gente preza mais a nossa compreensão do que o texto termina nisso que você está fazendo, com todo carinho. Eu acho o contrário. Agora deixa eu falar. Você está tentando mudar o sentido da palavra que os estudiosos, enfim, se debruçaram séculos e séculos, pessoas com muito mais capacidade que a gente, não enxergaram isso. Mas para defender uma posição, precisa alterar o texto. E aí, mesmo que você alterasse as vírgulas e pontos, que é verdade, não estão no texto original, mesmo que você alterasse as vírgulas e pontos, não faz sentido no verso 7, não faz ainda, porque o texto diz assim, vou ler, ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam, e vós que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Quando do céu se o quando exige pontuação. O quando exige pontuação. Sim, tem que ter um ponto. Isso. Ele dará alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Aí seria vírgula. Com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Só que o problema é que tem 2 quandos. Tem um quando no 10 também.
E aí no 10 está dizendo assim, ó, vou ler o 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aí de novo tem outro quando. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Exatamente. Ou seja, eles serão castigados. Tem dois castigos, né? Quando Jesus... Não são dois castigos. Tem a tribulação, aí depois tem uma banição permanente e definitiva. Então, primeiro o pagamento que eles recebem, que é retributivo, é a tribulação. Não é bem o que o texto diz. Então, é muito complicado quando, para defender a minha posição, eu começar a duvidar da Bíblia. Né? Não é da do Bíblia, texto, da saúde do texto. E aí eu queria deixar como um texto junto com esse, a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Porque é um texto claro. Você até citou ele agora há pouco. Ele fala assim que o pessoal está dizendo que a volta de Jesus é tardia, não sei o que lá. Aí ele diz assim, o Senhor, 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca e tal. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com estrondo, com grande estrondo. Os elementos ardentes se desfarão. A terra e as obras que nela há serão descobertas. É muito parecido com o que a gente acabou de ler. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santa piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão? O que o apóstolo Pedro está dizendo claramente é que nesse dia, muito parecido com o que está escrito lá no texto de Tessalonicenses, sem alterar vírgulas e pontos, ele está dizendo que os crentes precisam estar aguardando este dia. Ele está falando do dia do Senhor, né? Só que nós vamos agora... Concluiu? Conclui. Primeiro break. Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Olá, meus amigos, já estamos de volta aqui com esse grande debate, nessa grande tensão pré e pós. E rapidamente, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês, que eu trouxe aqui o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, com Quem se Casou Caim, onde esteve Jesus 12 aos 30. É uma obra bem interessante para quem gosta de temas polêmicos da Bíblia. Além disso, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Os pregadores dizem 82 coisas que não estão na Bíblia, que o galo cantou 3 vezes. Vão dizer também que Saulo teve seu nome mudado para Paulo. Gente, que Noé amaldiçoou seu filho Ram. Tudo isso não está na Bíblia. 328 páginas. Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? São aqui 75 temas em 384 páginas. Aqui, o que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre? Ou abençoa Deus e morre? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? 59 questões em 320 páginas. Aqui, você vai ter, por exemplo, o estado intermediário, perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. São 130 temas em 480 páginas. Além disso, temos aqui o dicionário de palavras, expressões de interpretação e curiosidades bíblicas, com mais de... são vários nomes de pessoas, rios, vales, montes, Deus, deuses. Além disso, uso, costume e cultura, direito romano. E, por último, nós temos aqui perguntas escatológicas difíceis de responder, com 496 páginas. Todas estas obras de quase R$ 1.800, sabe por quanto? R$ 480 no Pix, ou você pode pagar no cartão até 10 parcelas de R$ 54. Mas quando você recebe esse kit, você ganha também esse curso de hebraico, que é um módulo, 12 videoaulas, a Bíblia hebraica em áudio, mais o áudio do livro. 0 operadora 11 94901 6633, 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 93279 3001. Bom, voltando aqui para o debate, parece-me que quem acabou de falar foi o pastor César, é isso mesmo? Exatamente. Agora, então, é o pastor Rufino que estará
com a palavra. Vai colocar uma coleirinha aí na gente Isso, agora teremos 3 minutos. Eu acho que devia ter começado desde o início, que aí pelo menos aí, vai 3 aparecer na minutos. E vai colocar na tela? Porque a não ser que eu controle aqui no meu aqui. Põe aí. Pode colocar na tela. Agora sim. Pastor Rui. Então, eu acredito que esse texto aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele só faz sentido se houver essas correções. A gente não está mexendo com a santidade da palavra de Deus, não estamos desprezando ou não sendo reverentes, quando a gente procura entender a coisa e ver o sentido, né? Na verdade, eu acho que isso é uma obrigação que a gente tem que ter. Ver o sentido no texto. Porque não faz sentido ele dizer, vocês que estão sendo atribulados vão receber o alívio quando Deus... não faria sentido ele dizer, Deus pagará com a tribulação os que estão atribulando vocês, depois que ele se manifestar no final da tribulação ou depois da tribulação. Se a tribulação é o pagamento, então não faria sentido ele dizer que faria aquilo depois da tribulação. Então, eu acho que isso é uma questão lógica, simples, não é difícil de entender. E se você continuar, você vai ver que ele está falando aqui sobre uma punição, que é a tribulação, que é o pagamento, a retribuição por causa do que eles fizeram à igreja, e depois vem um banimento definitivo, né? Quando ele se manifestar, já não é a tribulação, porque a tribulação passou, que é o primeiro pagamento, é a retribuição, né? Pelo mal que eles fizeram à igreja. Aí depois da tribulação, aí vem uma segunda punição, que é justamente esse ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu acho que esse é o sentido mais adequado ao texto. Até porque, no capítulo seguinte, no capítulo 2, ele vai falar com todas as letras que o dia do Senhor, que é a tribulação, não começará sem que primeiro aconteça o arrebatamento. Eu vou encerrar aí mesmo e depois você... Pode concluir, tem 1 minuto Tá. ainda, cara. 1 minuto e 15. Não, tudo bem, vá, pode ir. Tudo Pode bem? Vá, Bom. sim. Bom, ele está dizendo o seguinte, não combina com o mal que fizeram à igreja. Bom, se eles fizeram mal à igreja, então a igreja estava lá, na grande tribulação, né? Então, veja que quando você vem para o texto, mas que você não abre mão do que você crê, e você quer que o texto diga o que você crê, aí essa não é a boa exegese, irmão. Exatamente. Exato. Então, Agora é a vez dele. que é o que você está fazendo, entendeu? Então, não precisa mudar o texto, e também o versículo 10 que eu trouxe aqui para você, também tem outro quando, né? E aí como é que fica o versículo 10? Tem que mudar também? Porque o texto do versículo 10 diz assim, esses 9 e 10 sofrerão a penalidade de eterna destruição, serão banidos à face do Senhor, da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Entendeu? Então, tem outro quando aí, como é que se resolve esse outro quando para que o pré-tribulacionismo sobreviva a esse texto? E aí, por último, eu deixei o texto de Pedro, né? Que o texto de Pedro é bem mais claro também. Esse também é claro, né? Tanto que para escapar dele tem que mudar o texto. Mas o 2 de Pedro 3,10 diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Então aqui a gente não está falando de uma volta secreta. Os elementos se desfarão, a terra e tal. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando esse dia. Entende? Então, parece que esse texto está rigorosamente no mesmo testemunho do que o outro texto que nós lemos. Deixa um 15, deixa um 15 para você também. Valeu. É interessante os dois responderem a pergunta um do outro. Por exemplo, como é que o senhor responde esses dois quandos? E a questão de 2 de Pedro, capítulo 3. Aí depois eu vou deixar... Faz uma para mim. Isso. Em relação a Pedro, eu acredito que ele está falando ali sobre a expectativa final do crente. Ponto. Ele não está falando de arrebatamento. Até porque a expressão dia do Senhor, ela não significa arrebatamento. Tanto que aqui mesmo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo seguinte, ele vai falar também do dia do Senhor, e ele diz que supor que o dia do Senhor tinha chegado causava perturbação. Ele não está falando do arrebatamento, porque se fosse não seria perturbador, seria maravilhoso, seria ótimo, e nem está falando sobre o final da tribulação quando o Senhor Jesus aparecer. Então a expressão dia do Senhor, ela pode ser interpretada de formas diferentes, dependendo dos contextos onde ela aparece. É assim que eu entendo. Então, quando ele fala sobre a vida santa e o procedimento correto, ele está falando que isso também faz com que a minha recompensa final seja alcançada, porque pode comprometer o meu destino final.
O fato dele citar o destino final em 2 Pedro 3 não significa que não existam coisas que aconteçam antes, como, por exemplo, o próprio arrebatamento em si. Voltando para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele está falando exatamente isso aqui. Vocês que estão sendo atribulados, primeiro, ele diz, Deus pagará com tribulação os que vos atribulam. Me parece que ele está falando que o período tribulacional vai ser um pagamento para os pecadores. Porque ele diz, a igreja hoje é perseguida. Viver piedosamente em Cristo Jesus neste mundo é nadar contra a maré. Todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus sofre perseguição. Não tem como não sofrer, né? Tanto que tem pessoas morrendo por causa disso. No entanto, todo esse sofrimento que acontece hoje, que não é o período tribulacional, porque a igreja não precisa estar na tribulação para sofrer, o sofrimento faz parte da igreja cristã, ele diz, isso vai ser retribuído no momento certo. Aí ele diz, pra mim, tá, César, sem qualquer tipo de falta de consideração à palavra de Deus, querendo torcer as escrituras, muito pelo contrário, com respeito ao sentido pretendido, que talvez não tenha sido alcançado pelos autores da versão que reconhecem que são falhos, como a gente viu, né? Eu acredito que ele está dizendo aqui o seguinte, estes que perseguem, maltratam e atribulam a igreja, eles receberão um pagamento. Qual é o pagamento? Qual é a retribuição? A tribulação. Só que ele diz que vai acontecer duas coisas. Eles vão ser atribulados como um pagamento de Deus e nós seremos aliviados. Se isso acontecesse, as duas coisas, quando ele se manifestar do céu, Paulo estaria querendo dizer que eles vão ser atribulados quando Jesus se manifestar do céu, que acontece somente depois da tribulação. Não faz sentido. Agora, pastor César, o senhor disse que tudo aqui é um evento só que vai ocorrer por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus. Tessalonicenses, né? Em Tessalonicenses, capítulo 1. Isso. Agora, como é que o senhor vai explicar, então, por exemplo, se é um só evento, como que depois da grande tribulação haverá grande tribulação? Porque se ele vai punir com tribulação. E outro, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Então o senhor está querendo dizer que o juízo final já é logo por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus? O senhor então é milenista ou continua um pré-milenista pós-tribulacionista? Bom, vamos lá. Primeiro, esse argumento não foi usado pelo Natan, então nesse momento são 2 contra 1 e tá tudo bem. Não, mas eu fiz... Não, você não falou para eu fazer a pergunta? Não, é assim, você disse assim, que eu fiquei devendo uma pergunta para ele. Isso. E ele ficou devendo uma pergunta para mim. Isso. É fato que ele ficou devendo uma pergunta para mim, isso. Mas eu não fiquei devendo nenhuma para ele. Aí você tá criando uma nova que ele não criou e tá tudo bem. Vamos lá. Não, 2 eventos. Tá tudo bem. Que esse argumento não é dele, é seu. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu já nem lembro o argumento. O primeiro argumento... O primeiro argumento é o seguinte. Você disse que que ele está dizendo o seguinte, que Jesus não pode voltar, depois da volta dele, aplicar a grande tribulação, porque a grande tribulação já aconteceu. Lembrei. Agora, se aqui é um só evento, aqui está falando de um outro evento, que é a punição eterna. Lembrei, vamos lá. Bom, como responder essa questão? Na continuação do texto. Na continuação do texto, ele diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de Nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, isso não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Aí já então, é o capítulo 2, então. É a sequência do texto, né? O texto respondendo. Não é por capítulo, né? A gente colocou o capítulo depois, mas na sequência desse texto, o apóstolo Paulo responde que esse momento acontecerá depois da manifestação do anticristo e tal, tudo mais. Ou seja, capítulo 2, verso 2 e 3, 1 e 3, responde essa questão. Sobre a tribulação, vamos lá, ele diz assim, o Senhor Jesus, ele vos dará, é o 6, né? Desculpa. De fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Tá. Quando Jesus volta, no final da grande tribulação, que todo mundo acredita que ele vai voltar no final da grande tribulação, o problema é que o pré-tribulacionismo fala que tem 2 vindas, e Jesus nunca disse que vai vir 2 vezes, mas no final da grande tribulação, que é o momento onde Jesus Cristo disse que voltará, lá em Mateus 24, 29, certinho, concordo. Ele disse que voltará no final da grande tribulação. Nesse momento, já aconteceu a tribulação das 7... 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Taças e eu ia falar cálice, mas é isso aí. Trombetas, taças e selos já aconteceu. Só que ainda tem muito ímpio perseguindo a igreja. E quando ele vai fechar a conta, é quando toca a última trombeta e ele vem. E aí o fim da tribulação dos ímpios é a volta de Cristo
a parousia, quando ele vai ser visto e tal, e vai ser um dia de lamento e tudo mais, é aí que tem a paga real para todos que perseguiram. Enquanto isso, foram 3 anos e meio de tribulação, que Deus está regendo sobre os ímpios, porém eles não vão se arrepender, vão continuar perseguindo a igreja e tal. Mas a paga real é quando Jesus Cristo voltar. Não é durante apenas os 7 cálices, 7 taças, não sei o que lá. Ali também tem tribulação para eles, para os ímpios. Porém, a paga mesmo é quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. É ali que resolve a fatura. A segunda pergunta que você colocou é, mas então eles serão destruídos e tal, tudo mais? Bom, os tempos nem sempre são respeitados dentro de um texto complexo. Por exemplo, quando ele fala lá da parábola da grande rede, virão os anjos, separarão, mas é na mesma hora? Entende? Então, o que ele está dizendo é que essas pessoas estão perdidas. Não tem mais volta, elas estão perdidas. É óbvio que depois do milênio vai acontecer o apenamento dessas pessoas, mas a situação delas é de perdidas desde o momento da última trombeta até o juízo final. Natan Rufino, agora é o seu momento. Tá, César, eu ouvi você falando aí sobre a volta de Cristo na última trombeta, né? Uhum. É uma curiosidade minha. Você crê ali que em Apocalipse essas 3 fases aí, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças são sequenciais? Você acredita nisso, não? Cara, é uma boa pergunta. Seguramente a última trombeta é a trombeta que aparece lá em Apocalipse 11, é a trombeta que fala da volta de Jesus. Porque certo. Lá ele fala assim, o 7º anjo tocou a 7ª trombeta e houve grandes vozes dizendo, o reino dos céus, ou melhor, o reino do mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui está cantando a chegada do Cristo. Então, que é a última trombeta, o que o apóstolo Paulo fala de última trombeta e tal. Eu sei que tá no meu tempo, era só uma perguntinha, mas desculpa. Era É verdade. Mas eu deixei, eu deixei. Você tem razão. Eu só queria saber... achei que já era pergunta para ele. Na verdade, eu só queria saber se tu cria que era sequencial, porque eu sei que tem divergência entre as pessoas. Não tá em ordem cronológica, acho que ninguém crê. Eu creio. Você não acredita que seriam 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças, né? Você não crê assim. Então, se eu responder é assim, no 7º selo, se você prestar atenção... tá. Tem aquele negócio que tá dentro ali, né? No 7º selo, que começa a tocar as trombetas. Tudo bem, mas vem... Na 7ª trombeta... Então, não, até aí sequencial. Então, mas aí tá tudo bem porque tá sequencial, né? Sequencial. Porque tem umas coisas paralelas, que é um ponto de vista do céu, da terra, tem umas visões diferentes. Então você crê sequencial como eu, né? Não dá para ser exatamente todas como toda uma sequência... cronológica é difícil. Colocar em ordem cronológica mas fez muito sentido para mim uma sequência, porque tocam rompidos os 7 selos, no 7º selo, aí vem as trombetas, aí depois das 7 trombetas, na última trombeta, vem as taças. Ou seja, a 6ª trombeta não tocaria no 4º selo. Tem que chegar primeiro no 7º selo para depois virem as trombetas, não é? Pensa como se fosse uma série da Netflix. Tá. Você tem 7 selos, que são 7 temporadas. Tudo bem. Então vai acontecer em 7 temporadas os eventos da Grande Tribulação. Na 7ª temporada vai tocar as 7 trombetas. Certo. Então não é na 7ª temporada. Tem que esperar chegar na 7ª. Mas na 7ª temporada toca 7 trombetas. E em algum momento vai também desembarcando taças. Então não é exatamente numa ordem cronológica bonitinha, assim. Entendi, mas ainda há uma lógica sequencial, porque o que acontece no 7º selo, por exemplo, não pode acontecer no 5º nem no 4º, pelo que eu entendi. Tem que ser no 7º, né? Como você acabou de explicar, né? Como você acabou de explicar. Ou seja, e aí para ti, na 7ª trombeta, o Senhor Jesus vem. E essas taças, elas já teriam acontecido também? Elas não... São depois? Como assim? Então, como eu falei, não dá para você colocar em ordem cronológica os eventos. Tá. Muito embora, quando você vai para as taças, elas são colocadas no mesmo capítulo, tudo junto. Mas quando você observa com atenção, você percebe que tem coisas que estão acontecendo nas taças, na 4ª taça, que aconteceu exatamente igual na 4ª trombeta. Entendi, entendeu? Tudo bem. Não dá para você olhar e falar assim, isso aqui quando termina... Eu acho que ninguém entende que o Apocalipse está organizado cronologicamente. Tá, mas nesse caso então, a última trombeta aí, no teu entendimento,
ela acontece, é a última coisa que acontece da tribulação ou ela ainda está transcorrendo a tribulação? A última trombeta é a volta de Jesus. Aí depois então a última trombeta é a última coisa, seria, né? Não, tem o Armagedon, tem a batalha do Armagedon que acontece na sequência. Mas o Armagedon faz parte da tribulação, então? Do período tribulacional? O Armagedon, quando Jesus Cristo volta, ele é o noivo. Certo. Quando ele volta justamente igual o apóstolo Paulo diz lá. Ele vai trazer tribulação aos que vos atribulam quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele vai dar em paga a tribulação àqueles que vos atribulam. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, ele vai extinguir os ímpios com o sopro da sua boca, com o esplendor da sua vinda. Isso aí é a batalha do Armagedon. Tá, eu só queria entender realmente se você acreditava que no caso da última trombeta era a última coisa, já que você disse que está atrelada à vinda de Cristo, né? Não, a última trombeta não é a última coisa. A última trombeta é a última trombeta. Tá, mas aí a tribulação continua transcorrendo, então. Então, não tem tribulação transcorrendo. Tu entendeu a minha pergunta, né? Minha dúvida? Eu quero entender isso aí. Eu entendi. Jesus Cristo disse que a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia. Ele falou isso algumas vezes. A ressurreição do último dia. O apóstolo Paulo fala que a ressurreição e o arrebatamento é na última trombeta. Ele fala dos mortos em Cristo. É que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento é no mesmo momento, no mesmo dia. Dos mortos em Cristo, não é de todos os mortos, né? Claro, mas eu estou falando dos salvos. Então, a ressurreição dos salvos e arrebatamento, arrebatamento, acontece na última trombeta, conforme o apóstolo Paulo diz. Então, nesse momento, a única última trombeta da Bíblia, a única série de trombeta do Novo Testamento são as 7 trombetas lá do Apocalipse. Então, na última trombeta é a volta de Cristo, que é o arrebatamento, que é a ressurreição dos salvos. Pronto, eu posso falar um pouco sobre isso agora e discorrer? Que eu fui perguntando, tu foi respondendo, sem eu problema, queria listar. Eu quero dar a minha opinião. Eu acho que essa interpretação, ela não é correta por várias razões. Eu acho que a última trombeta que Paulo menciona não é necessariamente a 7ª de Apocalipse. Até porque Mateus capítulo 24, versículo 31, fala também de um clangor de uma grande trombeta depois da tribulação, né? Então, se a 7ª é a última, então não poderia ter mais nenhuma, como vai acontecer depois da tribulação, quando tocar aquela trombeta que os escolhidos vão ser ajuntados. Eu acho que Paulo, ele não está fazendo referência a essa trombeta que vai ser mencionada por João, porque o livro de João ele vai ser escrito 40 anos depois de 1 Coríntios, da primeira epístola de Coríntios. Ele escreve no ano 55, João, o Apocalipse vai ser escrito no ano entre 90 e 96, que é 40 anos depois. Tudo bem, o Espírito Santo que está juntando. Poderia ser por esse caminho que a gente fosse. No entanto, as coisas começam a ficar incongruentes. Porque Paulo está falando para uma igreja específica, uma coisa que essa igreja tem que entender. Eu não consigo aceitar que ele está falando de uma série de trombetas, que a 7ª vai ser considerada a última, quando aquilo ainda não foi mencionado nenhuma vez em lugar nenhum. E outra, quando Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fala do toque da última trombeta, ele faz uma declaração específica sobre o que está acontecendo. Eu vou ler aqui Apocalipse 10, 7. Ele diz, nos dias da voz do 7º anjo, ele está falando do 7º anjo que vai tocar a sua trombeta, né? Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Se ele está falando do toque da 7ª trombeta e ele diz que se cumpre o mistério que os profetas receberam, que Deus anunciou aos profetas, ele não pode estar falando da mesma coisa que Paulo pregava. Porque Paulo, no Novo Testamento, é basicamente o único que fala abertamente, explicitamente e objetivamente do arrebatamento. E nas vezes mais populares que ele fala do arrebatamento, como 1 Coríntios capítulo 15, 50 e diante, e 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele demonstra que ele só fala disso porque Jesus contou para ele. Ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor, e lá em Coríntios 15 ele diz, vos digo um mistério, mostrando que aquela informação não é de conhecimento público. Se Paulo é o único a tratar sobre isso especificamente, detalhadamente, e Paulo nunca foi profeta, não faz sentido dizer que na 7ª trombeta de Apocalipse vai se cumprir o que Deus anunciou aos profetas, porque o próprio Paulo não é profeta, então ele não está falando do arrebatamento. Paulo ele era mestre, pregador e apóstolo.
Nos últimos livros que ele escreve, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né, ele diz, eu completei a carreira, guardei a fé. Então, ele já viveu a vida toda dele, ele diz, Deus me designou, em 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1,11. Pregador, apóstolo e mestre. Ele nunca foi profeta. Então, como Apocalipse 10,7 diz que o toque da sétima trombeta se cumpre o que foi dito aos profetas, se o arrebatamento que é dito por Paulo não tem nada a ver com o que os profetas falaram. Bom, vamos lá. Ótima consideração, Natan. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá. Primeiro, se a última trombeta não é a última trombeta, porque a última vez que a palavra trombeta aparece na Bíblia, diferente do que você falou agora há pouco, você disse, lá vai aparecer no capítulo 11, mas depois vai aparecer uma trombeta, um clangor. Não. A última, qualquer pessoa pode pegar a Bíblia aí, pega a concordância e escreve a trombeta. A última vez que vai aparecer a palavra trombeta na Bíblia é Apocalipse capítulo 11. Não tem mais. Certo. Não é verdade que tem concordo. outra depois. Então, se a última trombeta que Paulo fala não é a última trombeta, então que trombeta seria? Fica a pergunta. Tá bom, vou responder. A segunda questão é que eu não vou nem entrar no argumento de que foi escrito depois, porque o testemunho das Escrituras é assim mesmo. A Bíblia é assim o tempo todo. Agora, sobre que a ideia dos profetas é que assim, existe, parece que isso é imperceptível para o pré-tribulacionista por alguma razão que eu não sei explicar, mas existe no Antigo Testamento Deus apresentado como noivo o tempo inteiro. Todo o tempo. Todo o tempo. Isaías capítulo 62 diz assim, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça com o resplendor da sua salvação. As nações virão a tua justiça, todos os reis da terra, chamado por um novo nome na boca do Senhor, serás uma coroa de glória, um diadema, nunca mais te chamarão de desamparada, porque eu sou teu marido. Então, o tempo todo, Jeremias capítulo 2, eu lembro do teu amor quando você era minha noiva. Jeremias capítulo 3, Deus fala assim para Jeremias, eu tô com vontade de divorciar da minha noiva porque o comportamento delas é assim, assim, assado. No Antigo Testamento, Deus é o noivo o tempo inteiro, vez após vez, profeta após profeta. Não precisa nem entrar aqui no assunto lá do profeta que casou com a prostituta. Enfim, esse assunto é bem tranquilo nas Escrituras. O que acontece é que no Novo Testamento, Jesus é apresentado como noivo. Então, Jesus, que é no Antigo Testamento, Deus é apresentado como noivo, o marido, tal. No Novo Testamento, Jesus assume essa posição de noivo. Ou seja, não está destoando da teologia oferecida no Antigo Testamento. O que muda é a noiva, porque a verdadeira noiva é aquela que se mantém fiel e não apenas aquela que nasceu do sangue de Abraão, que é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar escrevendo, por exemplo, aos Gálatas. Como o tempo já está no final, eu posso deixar uma pergunta para cada um? A primeira pergunta eu quero deixar para o senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, que é o texto áureo do pós-tribulacionismo. Se o senhor diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, como é que o senhor explica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3, que diz aqui o seguinte, olha só, vamos lá. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Como o arrebatamento pode ser antes da grande tribulação, se primeiro é revelado o homem do pecado e a apostasia? Como é que o senhor explica? Bom, seguinte, eu acredito que esse aqui é o texto-chave que prova de forma inequívoca o arrebatamento antes da tribulação. Parece até brincadeira, não? Mas eu estou falando sério. Porque o problema está não só nisso, mas principalmente na forma que a gente considera a palavra apostasia. Porque pode parecer que não é verdade, mas a palavra apostasia, quem pesquisar vai encontrar,
ela significa, na verdade, tanto em sua forma verbal como em sua forma nominal, essencialmente separação, retirada, partida. Tanto que ela foi traduzida assim nas primeiras Bíblias em inglês. Isso só foi mudar no ano de 1576, quando uma Bíblia católica foi criada, chamada Reims Bible, que eles colocaram revolta para dar a entender que os protestantes estavam se afastando da igreja verdadeira. Depois, no ano de 1611, a King James Bible foi criada e a gentileza foi devolvida para os católicos, e eles colocaram como se eles tivessem se desviado da verdade. Desse ponto para frente, toda a tradição de tradução como partida, que são aproximadamente umas 7 a 10 Bíblias, que foram feitas sempre como partida, começam a pegar essa linha teológica, motivação teológica, ou seguindo a tradição da King James, ou seguindo a tradição da Bíblia Católica. Então, até hoje, isso permanece. Depois, claro, através da Bíblia de Genebra, a Beza Bible, ela começou a ser transcrita, não traduzida, mas transcrita como apostasia, e até hoje chegou em nossas Bíblias, como na minha versão, como apostasia sem o sentido verdadeiro, que é a partida e a retirada. Inclusive, essa palavra era usada assim na época em que Paulo escreveu isso. Aí, Natan, não tem prova? Tem. Existem 2 dicionários do texto grego do período clássico, Liddell e Scott, e tem um período da época patrística de um homem chamado Lamp. É um léxico do grego da era patrística. Esse é o nome dele em inglês mesmo. E, num determinado momento, quando ele vai falar do verbete apostasia, ele cita um livro apócrifo do 5º século. Eu estou deixando aqui registrado para o pessoal depois pesquisar. Ele cita um livro apócrifo dentro do dicionário de Lamp, tá? Ele cita um livro apócrifo chamado A Assunção da Virgem. Eu tenho até o texto aqui, eu não vou ler agora para não tomar muito tempo, mas se for preciso, eu tenho ele aqui, ou procura o dicionário, procura a palavra apostasia, e dentro lá do verbete ele tem um exemplo, um texto apócrifo do 5º século, onde ele usa a palavra apostasia, inclusive é reapostasia, do mesmo jeito que está aqui no texto grego, a apostasia, falando de um arrebatamento da mãe do Senhor e dos apóstolos de um determinado lugar para a cidade de Jerusalém. O que é muito interessante, porque demonstra, inclusive, a utilização da mesma palavra, da mesma forma, dentro de um dicionário do grego da época patrística, né? Então, o que eu vejo aqui, né, por causa do tempo eu tenho que acelerar e falar dessa forma, mas o que eu vejo aqui é que essa palavra, sendo compreendida como essencialmente ela realmente é, principalmente na época em que ela foi escrita, você vai ver que tudo se encaixa, porque ele diz: ninguém vos engane, porque não acontecerá o dia do Senhor, isto que está no final do versículo 2, Maravilha. sem que primeiro venha a retirada, a partida, e depois disso seja revelado o homem da iniquidade. Certo. Agora, para o pastor César, dentro do mesmo texto, uma vez que eu creio que ele acredita que o anticristo ele virá antes da grande tribulação, o versículo 6 e o 7 diz o seguinte, pastor César: e agora vocês sabem o que o está detendo o anticristo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é esse que está detendo o anticristo para que depois ele seja revelado? Bom, em primeiro lugar, esse texto, não, pelo menos a mim, né, não é o texto principal do pós-tribulacionismo, não. O texto principal é Jesus Cristo dizendo que vai voltar depois da grande tribulação, em Mateus capítulo 24, versículo 29. Jesus Cristo mesmo diz que vem depois da grande tribulação, isso está claro lá no texto. Mas esse texto aqui também ajuda. O texto começa dizendo que a respeito da vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, entenda-se que o arrebatamento. Desmontando o que o pastor Natan falou, veja, se você... a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele é o arrebatamento. Isso não acontecerá sem que antes aconteça o arrebatamento. Acabou. Quer dizer, o arrebatamento não acontecerá sem que antes aconteça o arrebatamento. Não tem sentido algum. Então, quando você entende isso, você vai perceber que a palavra apostasia é apostasia mesmo, conforme o próprio apóstolo Paulo disse nas vezes que ele usou. Tirando esse texto aqui, quem usa a palavra apostasia no Novo Testamento é Paulo. E sempre quando ele não usa no sentido de retirada, não. Ele usa no sentido de apostasia, de abandonar a fé cristã. É sobre isso que ele está falando aqui. No versículos 6 e 7, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Parece que o ele vai ser revelado em ocasião própria, está falando do anticristo. E o que detém não está claro no texto. Pré-tribulacionistas têm visões diferentes, pós-tribulacionistas têm visões diferentes. Por quê? Porque o texto não é claro. Diferente da primeira pergunta que você fez, onde o texto é claro,
aqui nós temos um texto difícil, porque ele fala assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, com efeito o mistério da iniquidade opera, e aguarda que somente que seja afastado aquele que agora o detém. E aí abre margem para várias interpretações. Eu não tenho uma que eu mato ou morro por causa dela, mas eu digo que a gente vai do texto claro para o texto difícil, e não ao contrário. O texto claro é que no começo diz que o arrebatamento e a nossa reunião com Cristo, que é simbolizado no arrebatamento, não acontece sem que antes venha uma apostasia e seja revelado o homem do pecado. Agora, o que vai ser exatamente que vai ser afastado lá no texto, como a Bíblia não é clara, eu me lembro do pastor Paulo Romero dizendo: eu nunca direi com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então não tem uma clareza, então não tem como eu bater o martelo e falar: minha posição final é essa aqui, porque o texto não diz. Muito bem, infelizmente, falta 1 minuto para terminar o programa. Nem sei já como terminou. é que vai. Obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu. Deus Seu abençoe. arroba? Nathan Rufino, é o meu nome. Arroba? PR Elias Soares Oficial. César Cavalcante, Deus abençoe a todos. É só seguir lá. Deus abençoe. 2 da tarde a gente volta. Até o próximo.